E a nossa Latrão! história começa em um cenário totalmente destruído durante a Guerra Mundial Demoníaca, uma guerra que decidiria o destino dos demônios, e que acabou quando o herói Artorius derrotou o Rei dos Demônios. E que depois da guerra a humanidade finalmente ficou em paz, mas continuou no cultivo de novos talentos para um futuro herói. E com isso foi criado um lugar para pessoas talentosas do Império, a Instituição Educacional Especial Templo. E basicamente, dentro desta instituição tinha uma classe real, que só tinha a nata do Império, e lá tinha um garoto justo e temperamental, Ludwig, e que também só ficava em último lugar. E nos é mostrada a capa dessa obra, e fala que ela pode ser lida na Cacau Page. E vemos um monte de comentários maldosos sobre essa obra. Um fala que é uma verdadeira bosta, outro fala que foi muito paciente e que vai dropar essa merda, e fala para o querido autor, que recomenda que também drope isso. Outro fala que é chato pra cacete e muito infantil, que todas as garotas dessa novela são cegas, porque todas elas estão babando o ovo para o protagonista bobão. Outro fala que cagou pra obra, mas quando sai bait. Outro tenta até ajudar e fala que você realmente não sabe como escrever. Dá para perceber que o autor não tem noção de seguir um roteiro básico. E deixa eu te mostrar uma parte que eu escrevi. Outro, em resposta a esse comentário, fala que você não está sendo duro demais. Já tentou escrever uma novela por acaso? E fala que o autor fez um ótimo trabalho e elogia nosso protagonista. E a gente vê que tem alguém atrás da tela do computador, lendo todos os comentários maldosos. E a pessoa havia morrido de pressão alta enquanto lia os próprios comentários de hate da sua novel. E a gente vê que tem uma menininha de cabelo rosa e o espírito do Protinho olhando para o seu próprio corpo. E a Rosinha fala que ele morreu de uma parada cardíaca espontânea, causada pela pressão alta. E, na verdade, o nome dela era Ceifadora Kim, uma agente do Departamento de Gerenciamento de Almas do Inferno. E ela tinha uma fichinha do Protinha, rapaziada. Lascou pra ele. E ela pede para o nosso rapaz checar todos os documentos e depois confirmar pra ela. E o Protinha olha pra ela bem sério e fala: Você tá de meme, né? Eu realmente morri porque minha pressão subiu lendo os próprios comentários de hate da minha obra. E a Rosinha fica totalmente puta com ele e pede para ele verificar por ele mesmo. E o Protinha dá uma viradinha para o lado e pensa que era realmente verdade. E ele que não queria acreditar. E fala que é realmente uma morte muito patética. E a Ceifadora fala para ele que agora que ele já terminou de assimilar a situação, ele deve escolher logo que ela não tinha o dia todo. E o Pratinha fica em choque, que além de ter morrido, tem que fazer uma decisão bizarra dessas. Basicamente, a ceifadora explicou que quando alguém morre, antes dela ir para o céu, ela deve pagar todos os seus pecados em terra, tipo um karma, tá ligado? E o pecado que o nosso menino havia cometido é sair de várias serializações e escrever histórias com péssima continuidade. E ele conta pra gente que era um escritor, e não era tão ruizinho assim, ele até conseguia se sustentar. E os crimes que ele havia cometido era dropar suas próprias séries e partir para uma próxima. E ele pergunta à ceifadora se isso era realmente considerado um pecado. E ela dá aquela ajustadinha nos óculos e fala que é um pecado bem pequeno, em termos de impactos que ele causou em um único indivíduo. Mas que o problema é que isso aconteceu em larga escala e afetou diversas pessoas. E ele se pergunta que tipo de sistema besta era esse. Então nos é explicado que para apagar esses erros ele deveria escolher uma de suas novelas completas e iria ser colocado lá dentro entre um dos seus inúmeros personagens de forma aleatória e precisava sobreviver até o fim. E o Prota fica putaço e fala que isso é totalmente uma história de Sekai, só não tem o caminhão. E a ceifadora fala para ele ficar tranquilo, porque não era ele que havia escrito essa história inteira. Isso parece ser mais uma recompensa do que uma punição. E o cara pensa que depende muito da série. Que não importava quanto pensava, todas as suas histórias que ele havia escrito, tão longe de terem um final feliz. Desse modo, somos introduzidos à lista de trabalho completas do Protinha. Em primeiro lugar, a Cidade dos Mortos, um apocalipse zumbi. Então era meio óbvio que ele não ia querer, senão ele ia virar comidinha de zumbi. E como segunda opção, temos Sobrevivendo em um Mundo Abandonado. E a opinião dele sobre essa obra é se ele não sobreviveu nem os comentários de hate. Como ele iria sobreviver nessa bomba? E como terceira opção, temos o Caçador, que se tornou um gerente. Uma história moderna sobre caçadores, que teria uma boa chance dele acabar sendo um ninguém e ser destruído por um monstro qualquer, então definitivamente não. E em quarto lugar, temos a obra De Algum Jeito, o jogo se tornou realidade, mas sou apenas um faxineiro. E no começo fala que 90% da população morre, e ele com certeza estaria dentro dessa porcentagem. E ele fala que não tem esperança nenhuma de sobreviver em nenhum dos seus contos. E parte para a última escolha: o Rei Demônio está morto.
Uma história cotidiana de uma pessoa com um plano de fundo de fantasia. Uma obra realmente boa que ele fez quando estava cansado de fazer só novelas depressivas. E ele pensa que por enquanto essa é a sua melhor opção. Apesar de ter morrido por conta dela, é uma história tranquila, depois da guerra, e que tem menos chances de morrer, onde o chefão morre logo no começo dela, e foi feita para contar o que aconteceu depois disso. Ele só precisa ser um estudante comum da escola, e não necessariamente o protagonista. E cortando seu pensamento, a ceifadora fala para ele não enrolar muito, senão ela iria fazer a escolha por ele, e que particularmente ela gosta da Cidade dos Mortos. E o Pratinha dá um gritão, e fala que escolheu o Rei Demônio está morto, pelo amor de Deus. E ela fala que estava tudo bem e eu desejava boa sorte que ele vai precisar. De repente ela bate as palminhas e em seguida somos apresentados a um lugar requintado aparentemente. Ele pensava que estava no quarto dele agorinha. E que lugar luxuoso era esse? E ele ficava totalmente em choque, descobrindo que tinha chifres em sua cabeça. E mais em choque ainda que realmente estava dentro de sua história, que aquela maldita não tinha deixado nenhuma explicação. E de repente, a famosa telinha de sistema aparece bem em sua frente. Ele estranha ver uma janela de sistema bem em sua frente e fica putaço pensando que desenvolvimento clichê era esse. E vemos que seu nome era Valier Jr. Mostrava ali diversos atributos dele, que ele tinha um poder mágico, rank C-, tinha uma habilidade de dominação de demônios, rank D, e era o Rei Demônio de nível baixo, e sua aptidão de combate era nível F. E ele para pensar nesse nome, Valier Jr., Arquidemônio, Rei Demônio de nível baixo, e fica totalmente incrédulo e em choque, não acreditando que isso era realmente verdade. O personagem aleatório que ele havia virado era... Só que de repente ele escuta um grande som e vê tudo indo pelos ares, inclusive ele, e fica desnorteado no chão sem saber o que estava acontecendo, e se pergunta se isso foi uma explosão ou algo assim, e subitamente o sisteminha aparece para ele. Consequentemente, somos introduzidos ao evento do prólogo. Destruição acionada. A derrota do exército demoníaco é iminente. E você não tem poder nenhum e dê seu máximo para sobreviver. Tipo, se vira, tá ligado? E a missão dele era escapar do castelo do Rei Demônio. E teria uma responsa de 100 pontos de conquista como recompensa. E o nosso chifrudinho se assusta com alguma coisa e vemos que era um cadáver de um ogro. Ele dá uma olhadinha pro lado e vê o bicho pegando fogo, o caos instalado. Enquanto ele dá fuga, ele pensa que realmente entrou na obra que ele mesmo escreveu, mas não esperava que chegaria bem na hora em que o reino demoníaco estava sendo destruído, e seria um personagem que nem entraria na novel, com 17 anos e sem nenhuma habilidade de combate. E o filho do rei demônio que foi morto no começo da história. E ele corre desesperado por sua vida, e pensa que aquela ceifadora era uma golpista miserável. Mas pensa por outro lado que na verdade ela era bem bonitinha, né? E ele grita, mas por que tinha que ser logo o filho do rei demônio? E em seguida somos apresentados que durante todo esse acontecimento estava acontecendo uma batalha final entre o rei demônio e o herói nessa parte do capítulo. E na novel, quando o herói e o rei demônio sucumbiram, a humanidade saiu vitoriosa. E como o nosso protagonista era um demônio, no momento em que ele fosse capturado, ele com certeza passaria dessa vida para melhor. E ele pensa como poderia escapar da situação ruim. E ele abre o sisteminha e dá uma olhada em todos os seus atributos. E pensa que era melhor ter virado o Lorde dos Demônios, que pelo menos ele poderia fugir ou sei lá. E fala que não tem nenhuma habilidade útil, mas pelo menos conhece a linguagem desse mundo. E ele pensa que sua única esperança é adentrar esse armazém e ver se encontra algo de bom lá dentro. Só que só tinha lixo naquele lugar, e pensa que é por isso que os demônios estavam perdendo para o exército imperial. E de forma inesperada ele viu um livro de pergaminhos mágicos. Esse livro podia ser usado até por quem não possui magia, já que ele mesmo havia escrito isso na novel, e tinha certeza que lá encontraria algo que o ajudasse a sair daquela situação, uma magia ou sei lá. E acabou por achar algo que deixa ele todo felizinho, um pergaminho de teleporte, que de forma simples ele transportava o usuário para uma localização específica após rasgar. E fala que nesse ritmo ele realmente iria entrar em ruínas, que primeiro deveria tentar chegar o mais longe possível com aquele feitiço. Ele vai lá e grita teleporte, e a gente vê que não dá em nada. Ele fica brisado do porquê ainda está lá e porquê não tinha funcionado. E o sisteminha aparece falando que por conta de uma barreira mágica, o feitiço foi cancelado. E de todo felizinho ele fica desesperado e pensa que realmente estava fudido. E não tinha nem tempo de procurar outra coisa, e passa por sua cabeça se ele implorasse. Será que os caras deixariam ele vivo? Do nada, ele encontra uma relíquia de camuflagem e acaba por usar. Basicamente, com essa relíquia, o usuário conseguia mudar de aparência e se disfarçar de outra. Ele nem sabia se seu plano ia dar certo.
Desse modo, somos introduzidos ao plano de escape do castelo demoníaco de Valier Jr. E primeiro, ele iria usar a camuflagem para se disfarçar de humano. Depois, se infiltrar na prisão humana e, posteriormente, ia ser salvo pelo exército junto com os outros prisioneiros. E acharia uma oportunidade de escapar e, bum, missão concluída. E ele pôs seu plano em prática e vai para o calabouço onde estavam os pesos do castelo e se pergunta por que estava tão quieto. E pensa que havia entrado no lugar errado, até sentir um odor desagradável e sente um cheiro de peixe morto, que na verdade era cheiro de sangue, e vê que pisou em água, e o Valier aparentemente tinha pisado em uma mãozinha perdida de alguém. Ele dá um gritão de susto e se afasta rapidamente, e fica em choque ao ver que era a mão de uma pessoa. E ele olha para sua própria mão e se pergunta se aquilo nela era sangue. Não, Protinha, confia, é ketchup. E fica mais em choque quando vê um monte de corpos e que estava todo mundo morto. Ele não se lembrava de ter escrito nada disso na novel, que era apenas para ser uma comédia romântica normalzinha. E ele fica perdido sem saber o que faz, se foge ou se fica, porque seu plano não ia dar certo se não tivesse ninguém ali. Só que de longe ele vê a figura de uma menina loura, de joelhos completamente ensanguentados, e pensa que tem pelo menos uma sobrevivente. E pergunta a ela se estava tudo bem, e se pergunta se aquilo era uma criança. E a gente vê que a coitadinha estava todo se temendo, em uma situação deplorável. E o nosso menino, o cavaleiro como sempre, fala que também é um prisioneiro e se estava tudo bem com ela. E fica meio aliviado por ter alguém vivo. E vê outra loirinha caída no chão tirando aquele cochilinho e se pergunta se era parente dela ou algo assim. E fala pra menina que logo logo eles vão ser salvos. E pergunta pra ela se está tudo bem, se ele poderia ficar ali com ela esperando. E pensa que assustou a coitada e fala que também tá com medo. E que o castelo demoníaco era bem assustador, então era melhor eles ficarem juntos. E ela dá uma olhadinha bem fofa e esperançosa para ele após todas as suas palavras. Ele vai lá e oferece um biscoitinho para ela, perguntando se ela queria dividir, e ela aceita, agradecendo. E ele se pergunta do porquê ela estar comendo tão devagar. Ela não deveria estar morrendo de fome. E o Pratinha fica em choque com alguma coisa, e escutamos a voz de alguém falar: Sua Majestade Imperial, por favor, não me castigue por não ter te salvado antes. E ele fica em choque novamente. Tava quase virando super choque, rapaziada. Que ele ficou assim porque o carinha havia chamado a amiguinha dele ali de Sua Majestade Imperial. E a história nos revela que essa era realmente a princesa imperial, Charlotte de Gardias. E o Protinha havia concluído sua missão. E a gente muda de cenário e vai parar na base militar do exército imperial. E o protagonista nos explica que havia sido salvo junto com a princesa e estava aproveitando uma bela de uma refeição com ela, algo que nem poderia ser comparado com seus macarrões instantâneos da vida passada. Fala também que foi salvo por um ser nobre e que não teve como escapar dele e que seu plano acabou falhando. E pensa que ainda é um demônio de baixo nível utilizando uma magia de camuflagem firula que ele acabou encontrando. E fica preocupado se por acaso a maga da princesa desconfiar que eles foram contaminados ou amaldiçoados pela maldição dos demônios e usar o dissipar. Feitiço que mostraria sua verdadeira identidade e ele estaria totalmente ferrado. E ele volta para a realidade porque afinal a princesa estava cuidando muito bem dele, falando que ele era seu salvador e não sei o que. E ele tem certeza que definitivamente não tinha como escapar com tanta gente de olho nele assim. E ele fica admirado, pensando que a princesa que ele nem escreveu na sua obra estava bem na sua frente. Cortando seu clima, chega uma cavaleira para falar com a princesa, que fala: Minhas sinceras desculpas, essas foram as melhores acomodações que consegui por agora. E ela fala que tá tudo bem e agradece por tudo. E a cavaleira fala que assim que o duque de Salert chegar, a levaremos para o castelo. E a Charlotte fica totalmente aliviada. E também agradece nosso menino por mais tarde na prisão. E o Prota fala: o quê? O que eu fiz pra você ficar me agradecendo assim? Que Protinha grossa, hein? E ela fala pra ele não pensar muito o que realmente fez, porque verdadeiramente ajudou. E fala que em troca pelos seus atos o levaria para sua cidade natal. Qual era o nome dela? Que tal? E o Protinha fica perdidinho, sem saber o que responder, né? Porque o cara veio de outro mundo e não tinha como lembrar de todos os mínimos detalhes de sua obra assim de repente. Só que aí ele sente um arrepio em todo o seu corpo e observa algo encarar com uma aura extremamente assassina. E era aquela cavaleira de cabelinho azul. E ele pensa que ele deve estar encarando porque está demorando muito para responder. E se ele não responder logo, pode acabar sem vida. E ele fala pra princesa que não lembrava absolutamente de nada. E a Charlotte cai nesse papinho furado e fica toda tristinha e fala como algo assim poderia acontecer. E o nosso rapaz fica pensando, como ela pode ser tão burrinha assim? E ela fala pra ele: para dizer isso, você deve ter passado por muita coisa. E o Prota fica bem aliviado por ela ser bem inocente.
E inesperadamente a princesa acaba por jurar por seu próprio nome que o ajudaria a recuperar todas suas memórias, e o Valier agradece todo sem jeito. E a cavaleira começa a questionar a princesa sobre sua decisão, e a Charlotte corta ela na hora, que fala que já disse e não tem como voltar mais na sua palavra, senão isso iria a transformar em uma grande mentirosa. E vemos que o protagonista fica totalmente sério após escutar isso, e revela que é grato pelas suas boas intenções, mas que seria impossível manter essa promessa, já que ela iria morrer. E que na novela original não tinha quase nenhuma descrição, só que ela havia perdido sua vida no castelo demoníaco, e que provavelmente uma história de fundo que ele não conhecia deve ter sido gerada automaticamente pelas mudanças que o mesmo causou, e que a existência da princesa pode causar um grande efeito borboleta sem precedentes. E ele não pode prever o futuro dela, mas conhecendo Bertus, o príncipe, irmão mais velho da princesa que ele escreveu, ele nunca deixaria os competidores viverem se estivesse no caminho de ascensão para o trono. E o Protinho agradece a Charlotte novamente, sentindo muito dó dela e pensando no quão inocente é e nem imagina seu próprio destino. E pensa o que poderia fazer para ajudar ela mesmo sendo tão fraco. E vê que na verdade se a princesa morresse, ele teria uma chance de escapar do perigo, que seria uma boa ideia. E depois ele se xinga e pensa como poderia ter imaginado algo tão cruel. Aliás, é a vida de uma criança que está em jogo. E ele tem outra ideia. Se contasse a ela que sua vida está em perigo, talvez poderia trazer ela para o seu lado. E vemos que a Charlotte suspira e fala que estava mal da barriga por ter comido demais. E se a cavaleira poderia chamar um médico para ela. E a cavaleira fala para ela que não pode sair dali, né? Porque precisa garantir a segurança da princesa. E a Charlotte arrebate perguntando se tem algum motivo para lhe proteger, agora que o rei demônio se foi. E a cavaleira concorda com uma cara de poucas amigas. E rapaziada, suspeita essa reação, hein? E a cavaleira vai embora e vai lá chamar o médico, né? De repente a Charlotte fica totalmente séria e se volta para o protagonista, que fica em choque se perguntando como ela mudou totalmente de personalidade simplesmente do nada. Charlotte pede desculpa a ele e fala que ele vai morrer por sua causa. E ele fica totalmente sem expressão. E ela complementa e fala que não pode dar detalhes mais aprofundados sobre a família imperial, mas fala que a probabilidade de ser assassinado em um futuro próximo é bem provável, se as coisas continuarem assim, e o culpado será o seu meio-irmão Bertus de Gardias. E fala que a maioria das pessoas dessa base são seus inimigos, e o fato de terem a mantida lá sem deixar ela sair é que querem esconder a verdadeira verdade que ela foi salva. Que o Protinha pensa que ela estava coberta com uma capa grossa quando foi salva, e nem tem como as pessoas saberem que teve sobreviventes daquela batalha. E a princesa fala que só estão esperando o momento certo para envenená-la ou apunhalá-la pelas costas, e depois falarem que a encontraram sem vida no castelo demoníaco. E se ela morrer assim, eles vão deixar o Protinha escapar. Ele vai provavelmente morrer junto com ela, e irão se livrar de todas as evidências junto com ela. E o protagonista pergunta a ela se não dá pra pedir ajuda pra algum cavaleiro, sei lá. E a Short fala que lá não tem absolutamente ninguém confiável. E o protagonista fica desesperado e pensa que agora seria checkmate. E ela acaba falando que jurou pelo próprio nome, não foi? Que o ajudaria a recuperar suas memórias. E ela vai lá e conta o plano para o Protinha. E a gente não fica sabendo desse plano. E o nosso menino sai correndo com a frase dela em sua cabeça. Lembre-se, nossas vidas dependem do seu sucesso. E vemos que ele adentra a tenda e vê que não tem ninguém lá e pensa que o plano não daria certo assim. E voltamos para quando ela explica o plano para nosso rapaz. Ele a pergunta se ela pretende escapar, que a princesa fala que só tem um jeito deles saírem de lá vivos. Eles precisam trazer o Sir Francis até aqui. E o protagonista pensa em Sir Francis e não lembra quem é e pergunta a ela. E ela pede desculpa e fala que é o cavaleiro que o salvou no castelo demoníaco. E fala que ele é uma das poucas pessoas da facção neutra, que é leal apenas à família imperial em si. E ele pergunta à princesa se, por exemplo, se ele se tem confiável, porque ele poderia estar do lado do príncipe imperial. E a Short fala se ele realmente estivesse do lado do príncipe. Você não acha que a gente já estaria morto lá mesmo no castelo demoníaco? E também o Sir Francis salvou eles. É um excelente cavaleiro e leal apenas à família imperial em si. E vemos que o protagonista coloca a mão em seu queixo e pensa e assimila todas as informações e vê um lampejo de esperança de sobreviver. E fala que há uma chance e vai confiar na Charlotte. E ela fica toda felizinha e fala que vão voltar em segurança juntos. Entretanto, inesperadamente ela faz uma carinha de psicopata e olha para o Protinho e pergunta como que eles vão escapar dessa segurança severa à força, com uma faquinha de manteiga na mão. E o Protinho pergunta como. E ela fala que basicamente ela vai ser a isca. E o nosso menino fica totalmente preocupado por ser um plano muito arriscado. E ela fala que vai ficar tudo bem, até que alguém que possa decidir seu destino chegasse.
e ela pega a mão do protagonista com as mãos delicadas e pede para ele se apressar, que eles estão realmente sem tempo. E vemos que a princesa sai da tenda e surpreende os cavaleiros, que falam para voltar para a tenda imediatamente, que era muito perigoso. E a Charlotte fala que só ia tomar um ar lá, afinal ela estava um pouco enjoada. E o Amor Dourado não estava lá, muitas aquelas coisas querendo deixar, e falou que isso seria muito problemático. E a princesa fica putaça e pergunta quem era a autoridade ali e o que ele tem melhor que ela, e pede o nome dele e sua filiação. E nesse meio tempo, Valiar aproveita para escapar sem ser visto por ninguém. Porém, um cavaleiro o localiza e pergunta quem era ele, e o Pratinha sem jeito fala que ele estava à procura do Sr. Francis. E o cavaleiro responde falando que o Sr. Francis acabou de partir em direção ao castelo demoníaco. E o Pratinho fica em choque e pensa que o plano foi arruinado tão facilmente. Nos é contado pelo cavaleiro que a Sir Lance, aquela cavaleira lá que acompanhava a princesa, mandou ele cuidar de todos os demônios remanescentes que estavam no castelo. E ele escuta esse nome e pensa que ela conseguiu prever todos os movimentos e planos da princesa. E pensa que a única opção viável agora seria. E o Ruivinha corta ele em seus pensamentos. E o pergunta o que ele realmente queria com o Sr. Francis. E se ele não respondesse, ele iria o denunciar naquele momento. E o protagonista grita que é uma emergência e que o Sr. Francis está em perigo iminente. E o Ruivinho fica espantado e fala que devemos resgatar ele imediatamente. Essa, pelo menos, foi a reação que o Protinho esperava. Entretanto, o cavaleiro pede explicações, e o Valiar fala que tem algo que envolve o Sr. Francis e a Vossa Alteza Imperial, e tudo isso depende para a segurança de ambos, e o que eles devem fazer é trazê-los de volta imediatamente. E o Pratinha é triste, murmura que não tem como ele acreditar em ninguém como ele. E o cavaleiro fala, não, eu acredito em você. Estou dizendo que vou acreditar em ninguém que nem você. E o Valier incrédulo questiona como que ele pode acreditar nele. E o Ruivinho simplesmente fala que qualquer um perceberia o desespero dele de longe. E também decidiu seguir sua própria intuição. E ele fala que o Sr. Francis pode ter desconfiado disso anteriormente, pelo fato dele ter pedido para que ele ficasse a postos, que alguém poderia aparecer. E vimos que o Cavaleiro Ruivo pergunta a Valier se ele já havia andado de cavalo antes. E é claro que o Protean nunca havia andado. E o Ruivinho fala para ele não se preocupar, pois ele tem boas habilidades de equitação. E ele se apresenta como Dairos, e vemos que aquela cavaleira estava na espreita, escutando absolutamente tudo do que eles haviam discutido. E eles partem em alta velocidade em cima do Pangaré, que pela cara não estava muito suave não, carregando duas mulas em cima dele. E nesse meio tempo, o nosso menino vê diversos demônios, acorrentados pelos braços sendo capturados. E ele vai lá e pergunta pro Dairos o porquê de ter demônios ali próximos da entrada. E o mesmo fala que são prisioneiros de guerra, e se o Babão havia esquecido que houve uma batalha lá. E ele fala que ainda estão investigando as áreas perto do castelo do Rei Demônio, e que todos aqueles voltaram do quartel-general porque todos eles serão devidamente executados. E ele pede para ele não se preocupar com eles, e o Proto dá uma olhadinha para trás e pensa se ele não tivesse tomado cuidado o suficiente, ele estaria naquela situação. E a gente vê que eles finalmente haviam chegado, e os outros soldados ficam alarmados com sua chegada repentina e os perguntam as suas identidades. E o Dairo se apresenta como tenente do 3º pelotão, do 11º Esquadrão, do 4º Regimento de Cavalaria, do 1º Corpo do Estado. E o figurante pergunta o que traz eles aqui. E o Dairos fala que aquele garoto do lado dele precisava falar algo extremamente urgente para o Sr. Francis. E o Cabrinha fica espantado quando ele fala esse nome e os conta que acabaram de receber um relatório onde dizia que o Sr. Francis morreu na batalha contra os remanescentes dos demônios. E o Prota entra em colapso ao escutar a notícia que ele havia morrido em batalha. E o Cavaleiro fala que é realmente uma pena por uma pessoa tão honrosa e ter volta ao Império sucumbirem assim pela mão daqueles malditos demônios. E o protagonista fica extremamente preocupado, pensando que não teria ninguém para proteger a princesa agora. E o cavaleiro pergunta a ele se a mensagem seria algo que ele deveria saber. E o protagonista nega sua informação e fala que era algo pessoal, que ele mesmo deveria ter contado ao Sr. Francis. E o cavaleiro expulsa os dois e fala que ali não é lugar para nenhum forasteiro como eles. E o nosso menino fala que estava tudo dando certo demais. E se pergunta se realmente o Sr. Francis morreu por rebeldes, e nega isso, e pensa que o Bertus quer matar a Charlotte e esconder o fato dela ter sobrevivido ao castelo demoníaco, e pensa que realmente, como a princesa disse, ele quer se livrar de todas as evidências, e já começou a agir, mesmo que isso signifique ter que matar todas as pessoas que saibam da verdade, como Francis. Ele pensa que, portanto, o Sr. Francis deve ter ido até o castelo demoníaco e sido assassinado pelos seus próprios soldados.
Nosso prota pensa que não pode desistir agora em um momento tão... E de repente o Cavaleiro Ruivo chama ele e fala que é melhor ele contar toda a verdade para ele agora. E indaga ele o verdadeiro motivo de ter falado que o Sr. Francis e a princesa estavam em perigo. E o protagonista engole em seco e se pergunta se realmente pode confiar nele, que de acordo com Charlotte, a maioria do exército estava do lado de Bertz. Será que sua influência chegou até um oficial de baixo cargo? E ele acha que não tem outra escolha e decide confiar nele. E o protagonista começa a contar toda a verdade, desde quando estava presa a princesa e do Sr. Francis ter salvado ambos. E o Darius, após assimilar todas essas informações, fala que o Sr. Francis deve ter morrido por um cavaleiro e não em batalha. E o Protea concorda com ele e fala que tem uma grande chance disso realmente ter acontecido. E o cavaleiro pergunta ao protagonista se ele estava tentando salvar a princesa, alguma coisa assim, que concorda. E o cavaleiro acaba por jurar pelo seu próprio nome, que irá ajudar a salvar a princesa. E o protagonista fica bem otimista após receber essa declaração e pensa que ainda não pode confiar totalmente no tenente, mas ele será de grande ajuda. E o tenente dá as costas e fala para eles irem logo, porque eles não tinham mais nada para fazer no castelo demoníaco e deveriam focar em salvar a princesa. E o Protea dá uma boa olhada no castelo e pede para esperar um pouquinho e fala que tem um bom plano. E a gente vê o interior do castelo demoníaco, com muitos traços de batalha e sangue. E o cavaleiro fala ao nosso rapaz que é a ideia de procurar nos suprimentos dos demônios por itens que possam facilitar o plano de fuga foi muito inteligente. Só que aparentemente alguém havia ido ali antes, e o protagonista pensa que foi ele, e fala para o cavaleiro que mesmo assim vale a pena eles derem uma boa olhadinha. E o cavaleiro fala que os demônios são seres asquerosos e egoístas, saquearam tudo após o rei deles morrer e fugiram com os itens. E o protagonista fica com aquele pezinho na consciência e fala para que ambos olhem tudo em volta e achem algo útil rápido. E o protagonista chama a atenção do tenente, que fica em choque pelo protagonista já ter encontrado algo. E ele mostra para ele um pergaminho de teleporte em massa. E o tenente olha e fala que foi um bom achado. E o Protinha fala que eles devem pegar todos os pergaminhos que podem ser úteis depois. E fala que por coincidência encontrou um livrinho de pergaminhos. Coincidência, né, Protinho? Que facilitará o seu armazenamento em seu uso posteriormente. E o tenente fica meio desconfiado de como aquele pirralho, de que aparentemente só eram prisioneiros de guerra, sabiam onde todos os pergaminhos estavam. E podemos notar que o protagonista encheu aquele livrinho de pergaminhos. Ficou parecendo aqueles cadernos lá da terceira série, que a professora dava um monte de atividade impressa para colar no caderno e ficava todo gordinho. E o cavaleiro fala para eles se apressarem, antes que sejam notados. E o Protinha fala que tudo bem. E o mesmo pergunta se ele lembra do caminho, o Protinha confirma e fala que era por ali. E o cavaleiro se pergunta se era realmente esse o caminho. E de repente ele escuta um som e puxa o protagonista com tudo, e ambos se esgueiram atrás de uma estátua. E a cena se transforma em um encontro tenso, com dois soldados se aproximando. Um fala que tem certeza que viu os dois entrando, e o outro responde e fala que aqueles ratos devem estar se escondendo dentro do castelo do Rei Demônio. E a narrativa nos revela que esses são soldados do distrito de Salian, e que a família materna de Bertus e o príncipe do Império é uma das famílias mais fortes desse império, e a ambição deles é clara: elevar Bertus ao trono. O distrito de Salian não se contenta com soldados medíocres e comuns. Seus guerreiros são cavaleiros de alto nível, descendentes de famílias nobres, imbuídas em tradição e poder. E a atenção toma conta da cena novamente, e a gente vê que os soldados de Salian não desistiram de sua busca, e um dos soldados fala para o outro que agora sim eles vão achar eles rapidamente. E o protagonista se pergunta como. E de repente percebemos um brilho intenso que surge em seus olhos, e ele conjura uma magia de busca e determina a localização dos supostos ratos, como atrás da estátua de Gárgula, e disse que conseguiu escutar até mesmo suas respirações ofegantes. O protagonista fica com incerteza em sua cabeça de como ele conseguia saber suas localizações e escutar até mesmo as suas respirações. E o soldado de Salian, com uma postura calma e confiante, fala aos dois que já sabem que estão ali e que vai ser melhor se eles saírem obedientemente. E vemos que eles saem do seu esconderijo com uma cara de desconfiança e medo. E o soldado fala que a princesa é realmente uma pessoa lamentável. Fazer duas pessoas inocentes morrer assim, por conta dela. E notamos que o nosso cavaleiro fica putaço. Ele pergunta a outro soldado se ele não vê sua própria ruína ao tirar a vida da princesa imperial. E o soldado falando porque ele se preocuparam com o que um qualquer tá falando pra ele. E que se sente mal em matar um jovem civil.
E isso era pelo futuro da nação. E o tenente fala para o nosso menino ficar para trás, que ele iria resolver a situação. E a gente vê que eles estavam totalmente cercados. E o nosso menino reflete que passou por tantos problemas para fugir do castelo demoníaco. E ia perecer agora, que tinha acabado de voltar. E pensa que vai morrer de volta, não tendo nem um dia que a vida morrido de pressão alta. E isso seria um grande recorde. E ele olha para o lado e vê uma gárgula, uma figura estranha e inquietante que aparecia em mangás e em jogos e começava a se mover do nada. E pensa que seria muito bom se ela se mexesse. E de repente a gárgula começa a tremer, surpreendendo todos os soldados que estavam com suas guardas baixas. E que demorou um pouquinho para assimilar a situação. Já havia sido finalizado. E o protagonista se sentiu atônito de como aquela estátua se moveu, se ele apenas cogitou que isso seria possível. Bruscamente o cavaleiro puxa ele pelo braço e a gente observa que aquela gárgulazinha estava cuidando muito bem dos nossos convidados. E ele fala que essa era a chance deles escaparem e deveriam correr rapidamente. E a gente vê que eles já estavam no cavalo. E o cavaleiro pergunta do porquê aquela gárgula ter se mexido. E o Protinha fala que não sabia o que aconteceu e pensa que teve que mentir para não revelar sua identidade. Ele nos fala que sua janela de status, de quando ele veio para esse universo, que dentro de todas as habilidades há uma especial, dominação de demônios de rank D, e provavelmente foi essa habilidade que ativou inconscientemente para acordar aquela estátua, e ele torce para que o tenente não desconfie dele. E o Cavaleiro Ruivo fala que ainda bem que eles estão em segurança, e o Protinha fala que quase foram dessa para melhor. Logo o Cavaleiro escuta algo em suas costas, se olha para trás, e ele se surpreende ao ver que já estavam sendo perseguidos. E os caras gritam todos motivados que vão pegar eles antes que eles entram na floresta. E era um grande número de perseguidores. E o Protinha pede para o tenente segurar a cintura dele, safadinho. E o tenente fica confuso sem saber sua verdadeira intenção e só concorda. E vemos que o protagonista puxa aquele livrinho de pergaminhos e reza para encontrar algo decente. E com um olhar de incerteza, ele fala que não pode morrer aqui e puxa um feitiço de aceleração, determinado a não deixar as coisas acabarem assim. E ele nos explica que primeiro usará a aceleração para aumentar a velocidade do cavalo para ganhar distância dos seus inimigos. E vemos em seu rosto empolgação por realmente ter funcionado e terem se distanciado de seus inimigos. E o cavaleiro fica estupefato que o Protinha conseguiu usar magia de velocidade e pensa que finalmente iriam conseguir escapar disso. Em um momento de guarda baixa, quase ele foi acertado por uma flecha. E fala ao protagonista que eles não vão parar de atirar até os capturá-los. E que definitivamente não irão pegar leve. E o protagonista pensa que precisa de uma reação rápida e deve achar algo decente para parar os cavaleiros de Salian. E o cavaleiro vira para trás e fala que a magia não vai funcionar contra cavaleiros daquele calibre que treinaram a vida toda pelo Império. E o protagonista fala que isso é por conta das características que ele mesmo deu para eles, porque realmente seria ridículo se um cavaleiro morresse somente com um feitiço. E o protagonista confiante que essas características que os deu não o impediria. E ele fala que iria usar magia, não nos cavaleiros em si. E notamos que ele lançou um feitiço de ilusão nos cavalites, e ele fica aliviado por ser só os cavaleiros que são bem treinados. E vemos que funcionou com efetividade, deixando uns para trás. E depois ele lança um feitiço de charme, e o cavalinho fica doidão. E o Protinha fala que só precisava disso para lidar com mais dois. E ele se vê em uma situação ruim, onde acabou todos os pergaminhos úteis, e o Pangaré já estava totalmente cansado. E o Cavaleiro de Salian logo os alcançariam. E o protagonista não sabia o que fazer. E de repente ele avista alguma coisa. E vemos que eram demônios aprisionados que foram capturados após a derrota do exército demoníaco. E do nada ele sente uma sensação estranhamente nostálgica. A mesma de quando moveu a gárgula. E seus olhos brilham intensamente uma coloração vermelha. E ele ativa a dominação dos demônios. E o ogrão ruge de raiva e se liberte de suas amarras. E vem pra cima do nosso protagonista. E o Cavaleiro Ruivo fica desesperado com aquilo vindo em sua direção, falando que não queria morrer assim. E fica em choque contra o ogro, passa reto por eles e não os ataca. E o Cavaleiro de Salian xinga e se pergunta como deixaram eles escaparem com tanta gente em volta. E ele vê seu coleguinha de arrasta bem do seu lado. E o protagonista se aproveita da situação oportuna, criada por ele mesmo, e fala para o tenente acelerar, que assim eles teriam uma chance de fugir. E o tenente desconfia por um segundo da estranheza de ter recebido a ajuda de demônios, bem quando eles estavam em perigo, e pensa que ainda é muito cedo para desconfiar.
e que o foco agora era salvar Vossa Majestade Imperial. E quando eles chegaram lá, eles são barrados por um cavaleiro amordurado, que pede para eles mostrarem suas identidades. E o cavaleiro se apresenta como Tenente Darius, e que precisa relatar algo importantíssimo para Sua Alteza Imperial. Ainda bem que ele não falou todo aquele textão novamente, senão ia ficar sem ar. E o amordurado responde que, como é um simples tenentinho, ousa pedir para ver Sua Alteza Imperial e entrar com o garoto também. E fala que vai deixar passar dessa vez, então eles devem ir embora. E o Darius fica putaço, fala que estava na hora do plano B e finca sua espada no peito do amordurado. E vemos que o reforço chegou rapidamente. E ele grita ao Valier para que ele vá salvar logo a princesa, que ele não vai conseguir segurar por muito tempo. E o Valier só concorda. E o Protinho corre para a tenda onde estava a princesa e se depara com uma cena estranha e vê dois sacerdotistas próximos da Charlotte. E os mesmos o questionam do porquê ele estar ali se eles disseram para ninguém entrar. E a princesa fica desacreditada que o Protinho havia vindo salvar ela. E o mesmo pede para que ela feche seus olhos. E o Protinho todo B10 utiliza uma magia de luz, ativando um grande clarão. E ele aproveita a situação e foge com a princesa. E utiliza a magia de teleporte em massa, juntamente com a princesa. E ele grita o seu destino: para a capital imperial de Gordinho. E o Sisteminha aparece, o parabenizando por conquistar uma reviravolta histórica, onde uma linha do tempo que a Charlotte não estaria viva. Charlotte sobreviveu e o futuro mudou drasticamente graças a ele. E chegamos à capital imperial de Gordinha, um lugar onde a história principal, o Rei Demônio está morto, se passa. E o protagonista fica em choque, já que ele havia escrito todas as características daquele lugar, parecido com o CEO, e imaginou que isso seria bem parecido com lá. Entretanto, o negócio estava gigante e cheio de detalhes, nem perto das características poucas detalhadas que ele havia escrito. E ele volta para a realidade e pensa que não é momento de contemplação agora. E a princesa confusa o indaga se eles não estavam agora no reino demoníaco e que foram parar na capital imperial. E o Pratinha se desculpa e fala que foi tudo muito repentino e que vai explicar tudo direitinho agora. E ele explica pra ela que quando ele chegou lá, o Sr. Francis já havia morrido e a Charlotte fica sem entender. E pergunta se eles já foram pra lá com o seu próprio poder. E o Prota fala que não é bem isso e que receberam ajuda para escapar. E ela se pergunta quem seria. E o Ruivinho se apresenta como Tenente Darius e fica aliviado por terem chegado em segurança. E o nosso menino o pergunta se ele sai ileso mesmo contra tantos cavaleiros experientes. E o responde que se tivesse atrasado só por um segundo, já estaria morto. E nos é apresentado o plano B. Primeiramente, Darius ganharia tempo distraindo todos os guardas, e o Protinha entraria na tenda e resgataria Charlotte. E depois Darius escaparia com um pergaminho de teletransporte. E o protagonista pensa que tiveram uma sorte danada de terem pego um pergaminho sobrando, senão o tenente teria morrido. E a Charlotte pergunta para Darius quem ele é. E ele vai lá, todo radiante, se ajoelha e se apresenta como Tenente Darius, líder do 3º pelotão, do 11º Esquadrão, do 1º Exército, do 4º Regimento da Cavalaria Armada, e fala que é uma honra conhecer Vossa Majestade. Enquanto eles iam passando pelo distrito comercial da cidade, Darius fica encarregado de explicar de tudo o que aconteceu para a princesa, e o Pratinho fica preocupado durante sua explicação pelos seus atos suspeitos, como uma gárgula que parou os cavaleiros bem na hora H, e um demônio aprisionado que comprou tempo para eles, e como foi conveniente chegar na capital imperial com pergaminhos do castelo demoníaco, coisas que até ele mesmo suspeitaria. E pensa que o fato dele ser o centro das soluções faz ele parecer ainda mais culpado. E vemos que a princesa dá uma olhadinha para trás e logo em seguida ela se vira, e o Protinha fica com uma certeza em sua cabeça. Ela está desconfiada dele, e pensa que seria mais estranho se ela confiasse cegamente nele. Aliás, ela foi criada no meio do inferno da política imperial, e ele pensa que sinceramente isso é melhor do que ela ficar com ele por muito tempo, porque sua identidade poderia ser revelada eventualmente. E ele mete o pé em sua única chance de escapar daqueles dois. E o Protinha pensa que está em um dilema do caramba. Ele quase morreu várias vezes e mesmo tendo salvado a princesa, não vai poder ganhar a recompensa por ser um demônio. E tava morrendo de fome, e nenhuma alma bondosa iria o ajudar. Ele murmura, se soubesse se algo assim iria acontecer, teria colocado uma característica conveniente aos demônios: se sustentar usando somente mana. E vemos que o sisteminha apareceu para o Protinha e mostra para a gente as características adicionadas.
Um demônio é nutrido ao usar apenas mana. Essa característica necessita 100.000 pontos de conquista. Ele se pergunta o que seria pontos de conquista. E o sisteminha aparece o parabenizando. Fala, você recebeu a autoridade de interferir no mundo de O Rei Demônio Está Morto. Sua novel falha, que foi classificada como uma abominação profana de sopa de letrinhas. E ele se pergunta do porquê o sistema tá jogando toda a verdade na cara dele desse jeito. Aí o sisteminha fala que todos os eventos inesperados que ele enfrentar, ele irá ganhar recompensas adicionais e pontos de conquistas, também podendo ganhar esses tais pontos de conquistas concluindo desafios, e pede para o Protinha checar a lista de desafios que será atualizado periodicamente. E ele se pergunta quais seriam esses desafios. O primeiro desafio é dar um super tapa na bochecha do Imperador, recompensa de 10.000 pontos. O segundo desafio, seja preso na prisão de guardia, e ele ganharia 1.200 pontos. Terceiro desafio, fuja depois de ser preso, recompensa de 2.000 pontos. E o quarto desafio, furte um cavaleiro sem ser pego, e recompensa de 100 pontos. Tem mais um desafio, compre uma casa de 100 metros quadrados, usando somente dinheiro de esmola. Puta que pariu. Ele ganharia 1.000 pontos de recompensa. E o Protinha se pergunta que missões bizarras e difíceis são essas. E o sisteminha fala que, como recompensa do Protinha ter concluído o prólogo, ele ganhou a habilidade especial de usar pontos de conquista. Depois somos apresentados o que ele pode fazer com esses pontos de conquista. E a primeira habilidade é a de revisão, que pode ser usada para mudar as características do mundo, dar talentos a si mesmo, mudar ou prevenir uma história. E a segunda habilidade é a de pré-visualização, que pode ser usada para checar suas ações, decisões e como a revisão mudou a linha do tempo. E o sisteminha dá um último aviso, que interferir com eventos de suma importância ou com personagens principais pode ser impossível ou requerer uma grande quantidade de pontos. E o protagonista fala que isso é muito complicado e pede para o sisteminha resumir em 3 fases. E o ChatGPT vai lá e resume todas as informações que falei anteriormente, que ele poderia interferir no mundo e que os eventos importantes ele não pode fazer isso. E se uma mudança sua causar um colapso, ele seria penalizado. E o sisteminha fala que aqui está o resumo para o idiota que não gosta de ler, mesmo sendo um escritor. Tenha um bom dia. Ah lá, sisteminha tsundere, e o Protinha xinga ele inconscientemente. E o Valier fala que é melhor ele dar uma segurada, que ele não tem nem tantos pontos para gastar, e vemos que ele tem cerca de 1.100 pontos de conquista. Ele fala que é uma habilidade bem roubada se ele analisar, seria como se ele fosse um deus ou algo assim. E ele clica no sisteminha, em busca de checar o que ele poderia fazer com poucos pontos, e parece encontrar algo útil, e somos introduzidos ao conselho do escritor, com um custo de 150 pontos para ser acionado. E temos 2 opções, o conselho claro e o conselho vago como escolha. E o Protinha se pergunta qual seria a diferença entre conselho vago e conselho claro nesse caso, e será que ele deveria escolher os dois? Ele vai lá e compra o conselho vago. Como tantas pessoas foram sequestradas no castelo do Rei Demônio, e o Protinha fica incrédulo, que gastou à toa com uma charada incompreensível, e depois acaba por comprar um conselho claro, que pede para ele ir à loja de itens mágicos, e pensa que esse sim é um conselho decente, onde pode confiar. E ele deduz que o ChatGPT fala para ele se sustentar vendendo pergaminhos mágicos que possui. Mudamos de cenário, e conhecemos o distrito comercial de Aligar. E aparece o Toretto da Shopee perguntando se o Prota estava tentando enganar com aquilo dali e pede para ele vazar dali agora. Depois ele vai lá e conhece outro velhinho que fala que essa é a primeira vez que tenta um golpe desses nele e pede para ele sumir antes que leve uma porrada. E outra garota fala para ele, ao invés dele gastar o tempo em enganações, investisse em uma academia de artes com todo esse tempo. E o Prota pensa que tava todo mundo achando que ele era um moleque doido, tentando os enganar. E ele pensa que deduziu errado, talvez. Não era para ele vender os pergaminhos e parte para sua próxima venda. E o carinha dá uma olhada, e o Protinha murmura que estava com mais fome ainda. E o carinha pergunta ao Vanier se ele consegue copiar aquele pergaminho de forma perfeita. E o Protinha estranha essa pergunta. E o carinha fala para eles dividirem o lucro em 50-50, que ele tem boas habilidades de pintura. E o carinha fala para ele que paga 5 pila se ele trazer a cópia amanhã. E o Protinha pensa que ninguém acredita nele mesmo. E pensa que se foda 5 pila, ele vai tentar vender para mais alguém. E ele estranha ninguém conhecer os pergaminhos que pegou no castelo. E ele chega na frente da loja sem muitas esperanças e fala que vai tentar pelo menos vender a bola de fogo.
ele adentra a lojinha e vê que não tinha ninguém lá. E pensa que a loja estava bem bagunçada. E será que realmente alguém habitava ali? E uma amigona fala para ele ser bem-vindo e pergunta se ele precisa de algo, de um pergaminho ou uma poção, por exemplo. E o Protinha fala que veio vender um pergaminho. E a amigona fala que é ruim pregar peças em adultos, com uma carinha de poucos amigas. E fala que normalmente não compra pergaminhos, mas não pode deixar ele andar com coisas tão perigosas assim na rua. E oferece 2 moedas de ouro. Só que daí ela dá uma olhadinha e fala para o garoto a contar a verdade. O Brotinha gaguejando pergunta o que ela quer que ele conte. E ela pergunta de onde ele conseguiu esse pergaminho. E fala que aquele é um pergaminho de uma fórmula mágica, usada somente por demônios. E intimida ele a contar o porquê dele ter aquilo. Ele pensa que agora realmente ele estava fudido. E pensa que a magia existe, e ele sabe disso. E como ela é ativada, ou seu próprio método de disparo, ele nem configurou isso. E conclui que, portanto, não tem como diferenciar uma fórmula mágica humana de uma demoníaca só de olhar. E como os outros mercadores não eram magos, eles nem sabiam nada de magia demoníaca. E pensava que se tratava apenas de um pergaminho estragado. Porém, essa mulher bem na frente dele acabou de perceber, e ele engole seco e pensa que é melhor ele responder direito. E a mulher bate com tudo na mesa nervosa e o pergunta onde ele conseguiu aquilo. E ele fala puta merda, porque essa mulher está perguntando com tanta obsessão e o que ele deve fazer agora. E ele chama a janelinha do sistema, com ela escutando, e pergunta ao sisteminha se ele não pode fazer essa mulher não ligar para o pergaminho. E o sisteminha fala que terá um custo de mais de 3.000 pontos de conquista. Ele xinga o sisteminha, o chamando de inútil. E a Ruivinha o pergunta se ele estava ficando louco, porque ele estava falando sozinho. E o Pratinha a olha com um olhar de incerteza, sem saber o que fazer. Então ele vai lá e decide revelar a verdade para ela. E fala que pegou aquele pergaminho no Castelo Demoníaco. E ela escuta Castelo Demoníaco e dá um gritão. E pergunta pro Pratinha se ele estava achando que ela tinha cara de palhaça. E pede para ele falar a verdade, antes que ela quebre cada dente de sua cara. E o protagonista, todo gaguejando, fala que espera aí, eu vou te explicar tudo o que aconteceu. E pelo jeito, o Pratinho explicou tudo pra ela. E ela pergunta se realmente ele estava falando, para ela acreditar naquilo. E fala que o Proto estava mentindo. Se realmente tivesse salvo a princesa, receberia uma recompensa extraordinária e até mesmo um título incrível. E o Prota grita que não estava mentindo. E ele explica a ela que houve um conflito entre os cavaleiros do Ducado de Salian durante a fuga, e que provavelmente o príncipe imperial Bertus poderia acabar querendo o matar. E ela reflete e pensa que essa história parece ser muito complexa para ser totalmente inventada, e o Prota fica aliviada por ela acreditar em sua atuação impecável. E ela cabisbaixa fala que no final o Rei Demônio morreu, né? E se vai em direção ao Protinha e fala que seja ele ou a princesa imperial deve ter passado por muitas dificuldades e um sofrimento gigantesco. E ela vai lá e abraça o protagonista e o consola, falando que ele fez um bom trabalho. E ele fala que na verdade não se lembra muito bem de tudo isso e pensa que ainda estava com muita fome e vergonha e quer ir embora logo. E ela fala que se sua memória foi afetada, pode ter sido algum tipo de maldição do castelo do Rei Demônio, e fala que vai usar um feitiço de dissipar magia. E ela pede para ele esperar só mais um pouquinho, que ela vai ativar a magia. Ele dá um gritão e pede para ele esperar, pelo amor de Deus. E ela fala dissipar, com ele gritando ainda. E quando a fumaça do feitiço cai, a gente vê que a Ruivinha fica em choque ao ver o protagonista. E vemos que ele voltou à sua forma original de Chifrudinho. E ele pensa que estava totalmente fodido. E ele até tenta dar uma desculpinha esfarrapada, mas ela o corta e se ajoelha no chão, falando: Vossa Alteza, você está vivo. E ele fica sem reação. E ela pergunta a Valier se o mesmo não se lembra dela. E o Protinha pensa: quem que é essa doida? E ela conjura um feitiço falando uma língua desconhecida, que seria mais ou menos assim: Abu! E o Protinha fica surpreso com a aparência dela. E a gente vê que ela era uma vampira. E ela o pergunta novamente se ele não lembra dela mesmo. E ela fala que não pode ficar com essa aparência e devem sair daquele local, e se ficarem ali, podem acabar sendo descobertos. E pede para ele o seguir até seu quarto.
para continuarem a conversa. E o Pratinha concorda desconfiado, mas vai até lá. E ela vai lá e apresenta o quarto dela para ele. E pergunta se ele estava com fome, que ela não tem muito, mas seria o suficiente. E ele vai lá e pega a comida e acaba por agradecer. E enquanto ele come, ele explica que não tinha memória de nada, apenas que era o príncipe do Império Demoníaco. E ela fala que tá tudo bem, e que foi muito bom ele ter trazido esse pergaminho perigoso até ela, antes de passar para a mão de outras pessoas. E ela se ajoelha e fala que vai se apresentar adequadamente. E fala que é uma membra do esquadrão de infiltração de guardinha, do exército do Rei Demônio. E seu nome é Ellis. E fala que vai servir o príncipe a partir de agora. E ele fala que estava se perguntando do porquê uma vampira viver em um lugar tão ensolarado e cheio de pessoas. E se não era desconfortável, por exemplo? E ela toda fofinha fala que precisava viver em um lote com uma loja junto, para poder economizar no aluguel. Então não teve escolha, e o Protinha fica com muito dó dela. E ela fala para o Protinha que ele precisa saber de mais algumas coisas, e fala que tem demônios escondidos na capital. E o Protinha se pergunta se seria mais um membro do esquadrão de infiltração. E ela fala que sim, e nos conta que um dos membros ativos é o Doppelganger, tipo alguém que pode mudar de aparência à vontade. Basicamente ele estava sob a identidade falsa do Conde Argon Poteus, e seu nome verdadeiro era Sakegar. Outro membro era uma lobisomem, uma demônia chamada de Cachorro Louca Irene, que morava ali nas redondezas. E o Sakegar foi aquele que sequestrou a princesa imperial pessoalmente. O Protean pensa que como ele sequestrou a princesa, é melhor tomar a distância daquele cara, que ele provavelmente poderia ser perigoso. E pede mais informações sobre a Cachorra Louca. E ela fala que a Cachorra Louca é uma indivídua que lidera as gangues do submundo de guardia, usando sua própria força e conseguindo estabelecer um grupo forte e fiel. E o Protinha pergunta se eles não eram para ser um grupo de infiltração, porque estão mais parecendo um bando de gangster. E ela explica ali que como a Irene conseguiu formar um grande esquadrão, é ela quem financia o esquadrão de infiltração. E conta a ele que ela ganha dinheiro vendendo bala para as pessoas. O Protinha fica incrédulo e até guspe a água que ele estava tomando. E ela fica tristinha por ele ter realmente perdido suas memórias. E fala, já que ele está em segurança agora, eles poderiam reconstruir o reino demoníaco. E o Protinha bem sério corta ela e fala que não tem nenhum interesse em reconstruir o mundo demoníaco. E se eles reconstruíssem, o que poderia acontecer depois? Guerreariam novamente com os humanos? Mesmo que ele tenha visto a guerra somente uma vez, foi tão horrível que nunca mais ele quer viver isso novamente. E fala que na situação atual, só mobilizar os demônios já seria um ato de suicídio. E ela se exausta e pergunta por quê. Se ele não se importa com o futuro dos demônios. E ele bem sério, fala que o mundo demoníaco acabou. E que não tem a ambição de se tornar rei de uma nação que nem existe. E ela fica sem palavras e fala que tá tudo bem e pede desculpa pelas suas palavras e pede para ele descansar, que ele deve estar muito cansado. E ele pede para ela esperar, só que ela dá as costas e vai embora. E ele se pergunta se foi duro demais com as palavras, que só por um momento vago ela parecia estar levemente feliz. E a gente vê que passou um tempo e a noite já havia caído. E ele para por um segundo para admirar a vampirinha e fala que ela era extremamente linda à luz do luar. E ele a chama e a pergunta que tipo de pessoa ele era no passado. E ela toda gaguejando, fala que claro, você era ótimo e era o orgulho de todos os demônios. E o Pretinha pensa que definitivamente não era uma pessoa normal pela sua reação. E o Pretinha fala para ela esquecer de tudo, que amanhã eles iriam encontrar os outros dois membros da organização. E ela acaba por concordar. Ele deita por outro lado e a questiona onde que ela vai dormir. E ela fala, bem, E ela vai dormir abraçadinha do lado do Protinha. E ele olha para a vampira e pensa que desde sua reencarnação tinha achado tudo uma bosta. Mas nesse momento, ele grita bem alto, viva o Rei Demônio! Todo animadão. A gente vê que já amanheceu. E o Protinha e a Ares já haviam saído e a capital estava muito barulhenta pelo resgate da princesa e o sacrifício de um nobre soldado, e até mesmo pela morte do Rei Demônio. E o Protinha murmura que é claro que eles estariam assim, acabaram de ganhar uma guerra, e ele falou que eles já pegaram um trem para ir em direção ao Portal de Bronze, e ele murmura aliviado de ter um trem
Graças a Deus ele se baseou em CEO e não teve que ir a pé. E ele fica em choque com o que vê que essa era a parte inferior do portão de bronze. E vemos um monte de gente jogada, estupiada e principalmente bêbada. E o Prota fala para Ares que esse é realmente um ninho de mendigos. E ela fala que eles não tinham opção. Aliás, estão vindo ver a rainha dos mendigos. E pede para eles se aproximarem do esgoto. E a gente vê que tinha alguém lá, que aparentemente reconheceu algum cheiro familiar. E eles vão adentrando o esgoto. E ela pede para o Protinha ter cuidado onde pisa, porque estava muito escuro. E o Prota pensa que isso era muito assustador. E de repente a gente vê uma figura assustadora, que fala a Ares que ela estava certa. Ela realmente veio. E o Prota dá um gritão assustado. E a Ares a cumprimenta, a chamando de Loar. E logo a Loar se ajoelha e chama o Protinha, falando: Vossa Alteza, eu, Loar do Esquadrão de Infiltração, saúdo Sua Alteza Imperial, o Príncipe. E o Protinha lança aquele nice to meet you pra ela, e nesse meio tempo as duas estavam discutindo. A Loar pergunta se o Sakegar estava vindo, e a Ares concorda e fala que ele é um nobre atarefado. Explica a ela que o príncipe perdeu todas suas memórias, exceto de quem é ele. Ela vira para o Valier e se pergunta se isso era verdade, e o Prota, ainda com medo, fala que sim. E a Loar fica aliviada. E o Prota pergunta por quê. E ela se lembra do passado, agradecendo que não vai mais ser mandada a ser um cachorro de brinquedo. E o Protinha fica perdidinho sem saber o que fazer. E a Ares fala em voz alta que ela gostava secretamente do Protinha. E a Loar manda ela calar a boca. E quando ela disse isso, o Protinha pensa que o Valier era realmente um lixo. E ele sem jeito pede desculpa e fala que não se lembra. E a Loar, envergonhada, fala que tudo bem. E o Protinha, tipo vereador, quando quer voto, pede para ela esquecer do passado e fala que vai fazer diferente daqui pra frente. E ela vai lá e cumprimenta o Protinha de um jeito meio peculiar, podemos dizer. E o Protinha fala que existe a possibilidade desse ser o jeito de que você se pega na pata de um cachorro. E a Loar fica putaça. E a Ares farpando ela, fala: acho que foi instintivo, não foi? E a Loar manda ela calar a boca na hora e fala para o Prota que essa não era a sua intenção. E ele acaba também por perder desculpa, envergonhado, e fala que também será mais cuidadoso. E a gente vê um louco correndo, gritando de longe: Vossa Alteza, nossa Vossa Alteza, eu estava com tanto medo. Falando isso em cima do Prota, e o Prota perguntando se ele quer o Sakegar. E ele agarra mais forte o Prota e fala para o Valier se vingar daqueles humanos imundos. E o Protinha fala que não consegue nem respirar. E a gente volta para um flashback da Ares, que fala que o Protinha deve ser especialmente cauteloso com o Sakegar, um cara com lealdade absoluta ao rei e ao reino demoníaco, que está pronto para sacrificar até mesmo sua própria alma pela reconstrução do reino. E o Protinha pensa que esse é o cara. E a Loar puxa ele pelos cabelos e ele continua chorando em cima do Prota. E o Protinha pensa que ele é um verdadeiro pé no saco. E após todos os ânimos se acalmarem, o Sakegar fala para o Prota que ele deve reconstruir o reino demoníaco que foi destruído. E fala que ele deve vingar seu pai e criar um reino maior e mais poderoso. E a Loar o reprime, mandando ele ficar quieto e parar de falar coisas inúteis que não ajudaria em nada agora. E o Protinha fala todo cheio de razão, que isso até é possível, mas como ele, uma mera criança pequena e imprestável, faria isso? E o Sakegar o motiva, falando que ele é o mais proeminente e poderoso arquidemônio, governante de todos os demônios. E como ele poderia dizer isso dele mesmo? E o Prota pede a ele calma e o questiona o que é um arquidemônio e o que tem de tão grandioso nisso. E todos eles ficam espantados com a resposta e a pergunta do Prota. E o Sakegar começa sua explicação toda animada, mas a Ares o corta e fala que a Terra Sombria onde eles habitavam era um campo de guerra imperdoável, onde o sangue nunca secava, e que há muito tempo os humanos começaram a formar nações para mudar essa realidade. Mas os demônios, em vez de se juntarem, decidiram se destruir por serem de raças diferentes, até que um dia um demônio especial apareceu e parou a guerra e uniu todos os povos, e o deram o título de Arquidemônio por respeito, e depois se tornou o nome da espécie do Rei Demônio. E o Prota agradece a Ares pela explicação e pergunta o que eles devem fazer agora, se eles tinham algum plano. E o Sakegar fala que por agora ele deve ficar mais forte e voltar ao reino e reunir todos os demônios. E o Prota nega isso e fala que isso seria muito arriscado
e fala que eles estão no coração do território inimigo, a capital do Império. E é só ele ficar aqui e aprender a cultura e costumes humanos. E também criar uma estratégia com base nisso. E o Sakergar fica todo animado e fala que não pode conter suas lágrimas com a coragem de Vossa Alteza. E o Prodinha pensa que, na verdade, é por ali ter mais mana e ser mais conveniente. Mas vai acertar essa desculpinha. E o velhote fala que tem uma ideia brilhante. E o Prota pede para contá-lo. Que tal você participar da Instituição Educacional do Império? Templo. E o Protinha não gosta nem um pouco da ideia dele. E a Loara elogia o velhote, falando que nada mal de uma ideia vindo de você. E o outro fica todo radiante, se achando. E complementa seu plano, falando que o Prota pode ficar mais forte e plantar a semente da vingança onde ficam os prodígios do Império. E ele reza para que Ares o ajude. Só que ela estava radiante também, pensando que era uma ótima ideia. E ele fala: merda, Ares, pensei que poderia contar com você. E o Pratinha pede para eles esperarem, porque eles não sabem o que acontece lá. E se, por exemplo, sua identidade for revelada. E o velhote fala para ele não se preocupar, ou entregando o seu anel. E ele explica que com esse anel, com uma quantidade de seu poder, ele conseguiria trocar de aparência quando quiser. E com uma cara de quem dá o anel, ele fala ao Prota que o reino do demônio está em sua mão, Vossa Alteza. E o Prota dá um gritão, recuando por todo o esgoto. E pensa que agora está decidido. Ele iria para a escola Templo. E fala que iria usar a identidade falsa. Mas existiria o risco de o encontrarem por conta da investigação do sequestro da princesa. E a gente vê que a Loar adentra uma tenda procurando por alguém. E vemos que esse alguém é o Dibum. E ela o apresenta como o confiável irmão mais velho, Dibum, ao protagonista. E o caso careca lá, ele dá oi para o protagonista e fala que ele é um garoto charmoso. E fala que ele está em boas mãos. E o pergunta qual é seu nome. E o Protinha se apresenta como Reinhardt. E temos um flashback de quando eles ainda estavam no esgoto e estavam tentando escolher seu novo nome. E a Ares o pergunta se ele tem alguma sugestão. E ele fala que não, e a Ares fala que tal ele usar seu próprio nome, Valier. E o Protinha fica bravo com toda essa comoção e fala que tem um bom nome em mente. Reinhardt, que tal? E fala que vai trocar sua identidade com o anel e tava tudo certo. Então agora, com sua presença renovada e identidades falsas, ele poderia comparecer à escola a tempo. E a gente volta para o presente com a Loar falando para o Dibum. E amanhã com o Prota pegar a identidade e levá-lo até a escola templo. E ele confirma falando sim senhora. E ela pensa que estava tudo indo de acordo com o plano. E o Dibum fala que tudo bem, mas como eles vão pagar a mensalidade? E ela pensa que... Vocês se lembram que a Loar ficou em choque que não havia pensado no dinheiro para ingressar na academia? E o Dibum fala que com a renda atual deles, eles não conseguiriam pagar a mensalidade da escola a tempo. E o Protinha pensa que esqueceu que seria impossível para mendigos pagarem a mensalidade, sendo o centro educacional mais prestigiado do Império, um lugar onde crianças de famílias prestigiadas vinham estudar. E ele fala que se fosse converter em dólar, o valor da mensalidade daquela escola daria cerca de 100 mil dólares, cerca de 60 mil reais por ano. Baratinho, né? E a Loar murmura ao Dibum que se eles realmente não conseguirem pagar, eles vão ter que reduzir os gastos da gangue. E o protagonista pensa em reduzir os gastos como se eles conseguissem, né? Se eles só vendem doces na rua. E a Loar pensa que se eles fechassem a loja da Ares, teriam dinheiro. E o Dibum concorda e fala que é a única alternativa. E o Pratinha corta o diálogo dos dois e fala para os dois com uma expressão confiante, para eles pagarem somente a primeira mensalidade, que ele iria dar um jeito. E a Loar já saca na hora, e o pergunta se ele estava tentando uma bolsa de estudos. E a Loar fala que o Império, agora que o herói morreu, eles vão procurar por um segundo, ou até mesmo um terceiro herói. E se ele for talentoso, eles não negariam de pagar a mensalidade para ele. E o Prota fala que contanto que ele treine bastante, ele vai conseguir um bom talento lá. E a Loar o elogia e fala que é bom essa confiança toda. E ele pensa que qualquer coisa é só ele comprar um talentinho no sistema. E o Dibum fala que ainda assim não muda o fato de não terem dinheiro suficiente para pagar apenas uma mensalidade. Que além disso, as pessoas não estão visitando muito o Portão de Bronze, e é por isso que a renda deles estão diminuindo. E o Protinha, sério, pergunta a eles por que eles não mudam sua maneira de pensar. E o Dibum com a mão na boca, não sei porquê, pergunta se ele tem alguma ideia. E o Protinha fala todo convencido, se os clientes não vêm até eles, eles que vão até os clientes. E ele fala que tem que ser um lugar onde muitas pessoas vêm e vão,
um lugar onde você pode fugir assim que acontecer algum problema. E ele fala que a estação do trem de Mana é o lugar perfeito. E com um tom de malícia fala que se eles venderem brinquedos lá, as crianças irão chorar e fazer birra e obrigar os pais a comprarem, não importando que os produtos sejam defeituosos ou caros. E a Lar fica espantada com a ideia do Prota, pensando que ele era muito inteligente. E o Jubon fala que é uma boa ideia. E ele pega nos ombros do protagonista e fala que agora sim eles têm futuro. E fala que vai garantir que ele entre na escola a tempo. E a Loar e eles se encaram freneticamente. E o Prota pensa que ela estava prestes a chamá-lo de maldito e esperto. E pensa que não pode deixar isso acontecer. Será que ele deve dar uma lição nela? E chega para cumprimentar a Loar e fala para eles derem o seu melhor. Só que a Loar cumprimenta daquele jeito inusitado novamente. Até o Jibun percebe e a pergunta por que ela está agindo feito um cachorro. E ela tira com tudo sua mão e fala que não era isso. E vemos que o Pratinha passa a noite lá bebendo e se divertindo. E o Jibun serve mais um pouco para ele e fala que a irmã tem o elogiado muito. E fala para o pessoal brindar em nome do novo membro da família deles, Reinhardt. E todos brindam e se divertem muito e tal. E vemos que o Pratinha estava bebinho. Só que aí a Loar chega com uma hora assassina, chamando todos de malditos por terem dado álcool pro menino. E ela chama o Jibun e o Jibun todo gaguejando a pergunta do porquê ela está ali. E ela levanta o protagonista com facilidade e fala que eles vão para a sala de interrogação. E o Jibun pede desculpa e o Prota grita socorro por mão. E a Loar brava fala que realmente não pode tirar os olhos dele. E ela ataca ele no chão com tudo, tipo mãe quando tá brava. E pergunta como vai fazer o exame amanhã bêbado desse jeito. Como ele pode ser tão irresponsável? Só que aí, o Protinha fica sério do nada. E a pergunta se deve ser difícil patrocinar o esquadrão de infiltração e pagar a sua mensalidade da escola. E a Loar fica em choque. E ela fala pra ele que pensou que ele já soubesse e que esconder não era a intenção dela. E o Protinha fala, putaço, que é mesmo? E se ela não estava fazendo nada para machucar as pessoas? E ela acaba por se abaixar tampando seu rosto, falando que não, mas às vezes isso poderia acontecer. E fala que, para ser sincera, vender doces é apenas uma fachada. E fala que a gangue ajuda a gangue dos mendigos para coletar informações. E ela fala que se ele querer saber de tudo, ela o conta. Porém, ela acha que ele não precisa saber de tudo, que ele só pode esquecer de tudo e depois entrar na templo. Ele pensa que se conseguir um talento e ganhar uma bolsa de estudos, não vai precisar mais depender desse dinheiro da gangue da rotatória. E vemos que ele acaba por dormir e já amanheceu. E ele já fez sua identidade e pensa que foi mais fácil do que pensava. E ele e o Jibun vão em direção do escritório de administração da capital imperial. E o Pratinha aponta para lá e fala que deve ser ali que eles fazem a matrícula. E eles ficam espantados com a quantidade de pessoas. E o Jibun fala que tem tanta gente rica assim, tentando matricular seus filhos na templo. E o Proto fala que não é bem isso, que esse era apenas o escritório de aconselhamento. E fala que se você fizer o teste lá, e eles comprovarem que você tem talentos excepcionais, você não paga nada. E o Jibun fala que entendeu. E o Prota fala que eles precisam ir para aquele lado. E vemos que eles já foram chamados e a atendente, não muito expressiva, fala para eles serem bem-vindos. E ela olha para os dois com uma carinha de deboche e pergunta se eles sabem que é ali que se faz a matrícula. E o Jibun até tenta explicar, meio gaguejando, mas o protagonista corta ele e fala que eles estão ali para pagar a matrícula e entrar na escola. E ela continua com aquela carinha de deboche e fala que tem várias pessoas como eles, que só querem entrar na escola só por um semestre. E o Protinha fica chocado e a pergunta se ela não pode fazer isso. Ela toda convencida com a mão embaixo do queixo, fala que as crianças que entram assim normalmente pegam empréstimos com alunos da própria escola e fala que por conta disso eles não permitem que os alunos se matriculem somente por um semestre. E o Protinha pensa que não contava com isso. E ele coça sua cabeça e fala para eles irem embora. Só que o Jibun, desacreditado, a pergunta se ele não pode fazer aquele negócio lá de teste de talentos. E abraça o Prota e grita para a atendente que ele pode ser um gênio ou um usuário de poder sobrenatural. E ele pergunta para a atendente bem baixinho se tem algum custo para fazer o teste. E ela, cansada já daquela situação, fala que não. E ela se levanta e fala que tudo bem, já que eles vieram todo esse caminho até lá. E ela vai pegar o medidor. E o Prota fala para o Jibun que isso é uma perca de tempo.
E o Jubum fala que ele não pode desistir ainda. E ela pede para o protagonista colocar a mão no medidor. E ele fica preocupado se por acaso aquela coisa detectar que ele é um arquidemônio, só por conta da sua habilidade de dominação. E ele pensa que se por acaso isso acontecer, ele pode só usar o anel e mudar de identidade e fugir. E a gente vê que a atendente fica perdida e pensa que aquilo estava com algum defeito. Fala para os dois que pede desculpa, mas parece que aquele instrumento estava quebrado e ela iria trocar. E o Jubum sorridente olha para o Prota e fala que será que tinha alguma coisa boa aí dentro? E o Prota fala que isso era impossível. E ela chega com um dispositivo novinho em folha e fala que checou direitinho. E o Prota coloca a mão e ela fala que isso não era possível, com o tabletzinho dela quase travando. E o Jubum coloca a cara no vidro e pergunta a ela o que estava acontecendo. E ela fala que era a aptidão. E o explica que a aptidão é uma forma inferior a talentos e que não era o suficiente para chamar a pessoa de gênio. Mas se ela trabalhar duro, definitivamente ela vai conseguir chegar lá. E ela fala que só com aptidão não seria possível entrar na templo. Só que... E o Prota pergunta só que o quê? E ela fala que, de acordo com o medidor, o Reinhard nasceu com aptidão para tudo no mundo. E fala que, de acordo com os resultados, ele tem aptidão para magia negra e divina. E fala toda empolgada que nunca teve isso na história. E o Prota fala perdido, o quê? E o Jubum dá um tapão no Prota, falando que sabia. E fica marcado com a mãozona dele na roupa do Prota. E ele fala que é verdadeiramente um alívio. E o Prota fala que merda, não era isso que eu queria. E o tempo se passa e ele se encontra com a Luar. E conta a ela sobre sua aptidão infinita. E ela fica totalmente extasiada. E o Jubum fala todo animado que isso é incrível, ter um membro de elite na gangue. E a Luar só fecha a mão e dá um soco no queixo dele. E manda ele calar a boca. E olha para o Prota com um olhar de aprovação. Ele pensa que a aptidão infinita é definitivamente o resultado da história precisando fazer sentido. Ele pode ir para qualquer rota que quiser, com seus pontos de conquista, e pode se especializar em qualquer tipo de combate, ou até mesmo arma, magia ou arquearia. E não só isso, pode ter qualquer talento que quiser, ter pontos de conquista suficientes. E isso explica sua aptidão em todos os campos. E o Jubum o cutuca e o pergunta o porquê dele não parecer feliz. E o Prota sem jeito fala que estava feliz sim, agora ele não era mais um fardo para o grupo. E o Jubum se vangloria, falando que tudo isso era graças a ele afinal, e que o Prota não teria conhecido suas habilidades se não fosse por ele. E volta para falar com o Anuar, escapando que o Prota deve ser grato a ele. E o Prota pensa que estava planejando entrar na escola no segundo semestre, e que nesse ritmo ele iria ser colocado na classe real imediatamente. E ele explica que a classe real é uma classe especial na Templo, onde todos os estudantes recebem bolsas de estudos permanentes, com dormitórios próprios extravagantes e muito suporte financeiro, sendo considerados os maiores talentos do Império, com direito a tudo que esteja no alcance da academia. E ele desaba do banco e pensa que só queria ser aluno comum e não se destacar muito. E mudamos de cenário, com ele contando para Ares que estava na classe A. E ela pergunta por que ele estava tão para baixo. Afinal, isso era uma notícia boa, se alguma coisa estava o preocupando. Ele pensa que a classe A vai ser destronada pelo personagem principal em breve, Ludwig, um aluno transferido da classe B, que fica contra a classe A, que zoa e intitula a classe B como inferiores e faz amizade com seus colegas de classe enquanto avança em sua jornada. Em outras palavras, a maioria dos alunos da classe A são arrogantes e com egos enormes, pessoas difíceis de lidar. E ele se levanta e fala para Alice que a aptidão infinita é algo bom, mas sente-se muito pressionado por não ter nenhum talento notável em si. E a Ares o encoraja, falando que a Vossa Majestade irá se sair bem. E ele pensa consigo mesmo que já imaginava os vilões que vai encontrar na classe A e que não vai só sobreviver com uma aptidão infinita. E a Ares o tranquiliza, falando que eles vão fazer o melhor para apoiá-lo. E inesperadamente ele olha seriamente para Ares, que a pergunta do porquê ela querer tanto mandar ele para a Templo. E ela fica sem palavras. E o protagonista complementa se realmente for poderoso como o próprio Sarkar, se ela mudaria de ideia e começaria uma nova guerra. E ela responde que acredita que se ele passar o tempo suficiente com os humanos, ele vai começar a amar eles também. E como vai? E o Prota a pergunta se ela não vai se arrepender disso, e ela fala que vai lidar com isso depois. E ela puxa uma mala não sei da onde, e fala que preparou algumas roupas para ele, que ele vai precisar mais do que só um uniforme. E pede para ele pegar aquilo,
e vemos que ela entrega um colar para o Prota. E ela pergunta se ele se lembra de quando ela se referiu como terça-feira. E o Prota pergunta se foi quando ele foi pela primeira vez na loja. E ela fala que sim, que há muito tempo atrás havia 7 classes de vampiras, chamadas as 7 noites. E fala que domingo e segunda-feira desapareceram, então suas magias foram esquecidas, mas as outras 5 classes se especializaram em elementos correspondentes ao seu nome e passaram isso de geração em geração. E fala que o colar que ela acabou de dar é um tesouro do clã, símbolo da líder do clã da chama, terça-feira. E ele a pergunta se ela é a líder, e ela fala que é isso mesmo. E o pergunta do porquê ela ter dado algo tão importante. Já que o Sakegaru deu um presente, por que dela não poder dar um também? E fala que aquele colar o permite usar magia de fogo, quando as reservas mágicas permitirem. E fala para ele tentar. E ele pensa por um segundo, se levanta e fica determinado a conjurar o poder de fogo com seu próprio poder. E ele solta chamas pela sua mão, só que somente uma faísquinha, e pergunta a Ares, deprimido, do porquê ser tão fraco, e pensa que é quase igual um isqueiro. E ela fala que não é bom ele se acostumar com aquela chama, e ele a pergunta o porquê, e ela fala que quanto mais negativamente ele se sente com alguém, mais poder aquele item te dá, e que espera que ele entenda o porquê dela ter lhe dado tal item, e ele pensa que ela se importa muito com ele, e agradece de coração, e fala que vai manter isso em mente, de não usar esse colar até se graduar, e ela fica toda radiante e o agradece. E a Loar, cheia de marra, não fica de fora, a dar uma graninha a ele e fala que é a mesada dele, e ele acaba por agradecê-la. Só que ela começa a virar uma mãe e fala um monte de baboseira para ele dormir cedo, se não se envolver em encrenca, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Protinha fica puto com ela, com todo esse cuidado, e aí empurra, e aí indaga se acha que ele é apenas uma criança. E aí fala que ela deve ir para a cama também. Ela fala que vai e pensa que é claro que ele é uma criança. E ele fecha a porta e pensa que foi recentemente que se lembrou de um problema crucial. Que essa história, o Rei Demônio está morto, é um Silence of Life, que traduzido para o português seria uma fatia de vida. E fala que era uma história relaxante, que ele fez para relaxar com seus fãs, que estavam cansados dos finais sombrios e trágicos. Porém, ele não tinha talento para finalizar a história. E volta no tempo com a cara bobona, tipo o Patrick, falando, eu vou matar todo mundo. Que ideia idiota, puta que pariu. E ele ainda em sua forma espiritual. Pensa do porquê sua obra ter flopado de novo. E pensa que ele deve ter sido alguma coisa nas partes finais. E fala que no meio da história um portal conecta de outro mundo abre e milhares de monstros saem dele e o mundo vai ser completamente aniquilado. Ele volta para a realidade pensando que estava fudido com tamanha responsabilidade e pouco tempo e cogita por um segundo em fugir e nega isso pensando que tem pessoas a proteger. Ele se recompõe e pensa que não importa o que aconteça, foi ele que fez a merda e precisa tomar responsabilidade e tem um dever de ir para o templo ficar mais forte e conseguir mais pontos de conquista, até porque precisa utilizar a revisão para parar o portal de abrir ou para lutar contra os monstros. E ele pensa que por mais que ele morra, ele precisa fazer alguma coisa. E vemos que chegou o primeiro dia do nosso protagonista na academia, e a tiazinha faz um monte de anúncios para os estudantes da classe real estarem presentes no salão do dormitório a 1 hora, e outros comunicados padrões de primeiro dia. E o Prota fica extasiado com o tamanho da templo, algo que surgiu a partir de sua descrição chula ser materializado assim, e ele se pergunta quanto dinheiro o Império deve ter gastado nisso. E vemos que dentro ainda era mais extravagante, e ele fica perdidinho sem saber nem da onde vai e qual que era seu quarto. Só que vemos que o Protinha chamou a atenção de alguém, e essa menina vai lá e o pergunta se ele é um estudante novo, e o Prota fala que sim, e ela se apresenta ao protagonista de um jeito normal, como Ceres Van Owen, a presidente da classe real, e o Prota lança Very nice to meet you pra ela. Ela pergunta se ele estava procurando o seu dormitório, e pede sua identidade para ajudá-lo, e o Prota vai lá e entrega, e ela vê que seu nome era Reinhard, e que não tinha nenhum sobrenome, e mesmo assim fazia parte da classe real, e ela aponta para a direção e fala que ele foi designado para o quarto A11, próximo ao salão da classe A.
E ela se despede do protagonista e fala para ele não se esquecer do encontro obrigatório da classe A, para que possam saber das regras e demais dúvidas. E o Prota fala que tudo bem e agradece pela ajuda. Ela dá as costas e o Prota vai em busca do seu quarto. Ao abrir a porta, meus amigos, o lugar era totalmente luxuoso. Só que de repente ele olha para o lado e vê um presente e se pergunta o que era isso e vai direto abri-lo. E vemos que lá dentro tinha um mapa da templo, regras do dormitório, uns doces, uma caderneta e uma caneta. E ele fica desapontado com os presentes. E ele passa um tempo no seu quarto relaxando e escrevendo as coisas que lembrava da obra. Só que de repente o chamam para a reunião da classe A. E vemos que o pessoal da classe A já estava todo reunido. E ele se sente excluído por mais de reconhecer alguns ali. Ele olha para cima e vê seus veteranos, olhando com um olhar aterrorizante, e ele fica surpreso com o interesse dos veteranos, dos mais novos. Só que de repente alguém vai lá e pisa no pé dele, e o Prota todo dramático rola e espermeia no chão, parecendo um bebezinho, quando a mãe não quer comprar um brinquedo, e com lágrimas em seu rosto, ele pede para a pessoa ter mais cuidado da próxima vez. E o Ludwig, para quem não se lembra, é o protagonista dessa história. Se abaixa e pede desculpa ao Prota, e se apresenta como o mesmo, e o Prota por sua vez se apresenta como Reinhard. E o Ludwig acaba por chamar o Protinha para a festa de boas-vindas que já vai começar. E vemos que a representante das boas-vindas a todos e pede para se assentarem. O Protinha olha para o lado e pensa que a classe B era para ter 10, mas tem 11 pessoas, e pensa que talvez isso aconteceu pela sua entrada especial. E ele pensa que infelizmente é o último da classe A, e pensa que é a situação perfeita para os outros bulinarem, por ele ter apenas uma aptidão infinita e estar na classe A. E a presidente pede para todos se apresentarem. E o A1 se apresenta como Bertos de Guardias, e o Prota pensa que era para o Bertos ter se admitido com uma identidade falsa. E o que estava acontecendo? E todo mundo vai se apresentando, uma como Harriet, outro como Car, e chega a vez do nosso menino que se apresenta como Reinhard, e a gente escuta um monte de comentários maldosos sobre o Prota. Aquele ali, né, o da aptidão infinita, o que um merda desses está fazendo aqui? Cuidado, rapaziada, logo logo o Prota morre de pressão alta pelos comentários novamente. E o Prota fala que isso era tudo. E com uma cara de satisfação, o Bertus olha para ele. E ele fica muito envergonhado com todas as fofocas e olhares. E aí partimos para as apresentações da classe B. E o Prota fica em choque ao ver a figura da B1, que se apresenta como nada mais que a Charlotte de Guardias. E o Prota pensa que ela não deveria estar ali. E a história nos fala que a estrutura do poder externo não se aplica na templo. Prova, com exceção de Bertus e Charlotte, nenhum dos membros da família real foram para a classe real, mostrando que o que eles avaliam não é poder nem influência, mas sim indivíduos que são talentosos e habilidosos e têm capacidade para crescer. E se o príncipe Bertus se graduar com ótimas notas, isso daria um poder imenso a ele. Portanto, como vilão secreto de O Rei Demônio Está Morto, Bertus entrar na classe real era o primeiro passo de seu plano para transformar sua ambição em realidade. Mas uma controvérsia apareceu. O príncipe e a princesa do Império estavam no mesmo ano. O Prota pensa que isso não estava escrito na novel, e pensa que ele mesmo causou essa mudança salvando a princesa, e que Bertus era para ter mantido sua identidade em segredo, mas já começou a revelando desde o início, e que só de imaginar que tudo isso era atuação, ele já fica arrepiado, embora ele mesmo tenha o criado. E o Bertus original despertaria 3 talentos após os duques de Salian terem investido nele, e que por sinal eram os talentos que depois de uma longa pesquisa, o Império julgaria como os talentos para alcançar a classe suprema, talentos relacionados a combate, sensibilidade mágica e controle de mana, e sem um desses 3 talentos é impossível se tornar um entregante da classe suprema. E com isso, depois de Bertus atingir todas as condições necessárias, virou um mestre da espada. Ele pensa que isso não pode ter ficado diferente da novel, e pensa que o problema era a princesa, e que como a Charlotte está na classe B, ela não deve ter um talento inferior a seu irmão. E o Prota pensa que julgando pelas habilidades desse moleque, ele não é um A1 nem fodendo. E o que seria problemático os 2 príncipes na mesma classe. E voltamos para a apresentação da presidente, falando que agora que eles os apresentaram, as regras da classe real seriam apresentadas, falando que todos estão no mesmo nível, diferindo apenas a classe em que estão.
e que independente se a pessoa é um nobre do alto escalão ou um membro da família real, agora todos estão no mesmo nível, e complementa que eles devem ter noção que a templo não existiria se eles discutissem sobre o poder de cada família, e com um olhar nada pacífico, ela fala para aqueles que desejam criar tensões com base nos status de sua família lá dentro, irão receber avisos, e se acumularem ocorrências do corpo docente, poderão ser até expulsos da academia, e fala que além disso, eles têm uma carta do Palácio de Gordias, que chama a atenção do Protinha. E a presidente fala que isso normalmente não seria permitido, mas por uma solicitação especial, ela irá ler. E fala que isso se refere a tudo de dentro ou fora da templo. Se a Charlotte de Gordias ou Bertus forem prejudicados de alguma forma, independente de seu grau, a outra parte será totalmente privada de seu direito ao trono. Eu, o imperador Nélio Lídias de Gordias, decreto. E o Prota pensa que isso não estava se relacionando somente ao Bertus e a Charlotte. Isso também tem ligação a todos os seus seguidores dentro e fora da templo. E o Prota traduz o que o imperador quis dizer, para que ambos compitam com boa fé pelo trono. E que o príncipe e a princesa não vão brigar por enquanto. E vemos que todos estavam indo falar com Bertus. E o Prota vê que o príncipe estava ganhando um cara somente na lábia. E o cara estava até com a perninha levantada e elogiando os vinhos da família dele. E o príncipe vê uma figura feminina e dá adeus para o cara do vinho e a pergunta para a menina se ela teria um minuto. E o príncipe se apresenta e pede sua sincera desculpa, falando que ela deveria ser a A1, só que a administração da templo estava sendo um pouco cautelosa demais. E o protagonista parece reconhecer essa menina, e ela fala para o Bertus que estava tudo bem. E vemos que essa é a Ellen, a A2 da classe real. E o Prota nos conta que na história original ela era a A1, mas foi rebaixado para A2 pelo príncipe, que possuía um segredo que ninguém sabia, um talento que se energizava a partir da vingança. E o Prota fala que o sobrenome verdadeiro dela era Artorius, o mesmo do herói que derrotou o rei dos demônios e se sacrificou pela humanidade. E cortando seus pensamentos, o Ludwig chega todo simpático e chama o Prota para bater um papo. E as pessoas em volta já julgam os dois, com todo aquele preconceito com a classe B, a supostamente inferior. E o Ludwig fica feliz em encontrar o Prota novamente, e o cumprimenta falando que serão amigos daqui pra frente, o que choca a menininha que estava lá no fundo, pensando que isso era patético. E o Ludwig, percebendo sua atenção, vai lá para cumprimentá-la, só que ele leva um fora, levando um tapa em sua mão. E ela toda bravinha fala para ele meter o pé, que ali era o dormitório da classe A. É dessas que eu gosto, rapaziada, das esquentadinhas. Essas são as boas. E o Ludwig todo trouxa, coitado, pergunta se realmente não pode ficar. E ela aponta o dedo em sua direção e fala que quando um classe B de merda está no canto da classe A, ele acaba com o ambiente todo. Que argumentinho de merda, hein, minha filha? E o príncipe acaba por colocar a mão em seu ombro. Eu quase confundi ele com o protagonista, eles são parecidos, tá? E defende o nosso amiguinho, perguntando para a Harriet se ela não estava passando um pouquinho dos limites. E quando ela vê essa cena, ela fica totalmente preocupada. E o Prota dá uma risadinha snob, enquanto ela tenta se explicar para o príncipe. O Prota pensa que ela tem um talento para magia, e é a filha do Duque San Oan. E pensa que ela tem que causar uma boa impressão para o príncipe e que isso era triste. E o príncipe e o Ludwig saem conversando. E o príncipe fala que às vezes não tem pessoinhas muito receptivas por ali, mas se ele estiver precisando de alguma coisa, pode se sentir avisado para usar o Piper, que deve ser uma campainha ou algo assim. É aquele babão todo frufuzinho, fala que o príncipe era angelical e que era a benção da realeza. A minha, depois de um bom tempo, recompensa nosso menino com 100 pontos de conquista pelo seu primeiro dia na escola. E o Prota fica assustado por receber isso sem fazer praticamente nada. Só que daí ele dá uma olhadinha no sistema e xinga o mesmo, falando o porquê dele ter só aquilo de pontos. E vemos que lá tinha uma lista de talentos, como esgrima, arquearia, sensibilidade à magia, maestria com espada, tudo custando 1000 pontos. E o Prota tinha somente 800. O sisteminha fala para ele não ser tão ganancioso. E o Prota fala que vai ter que acertar isso por enquanto. E acaba por clicar em habilidades sobrenaturais. E pensa que elas são extremamente fracas no início e difíceis de controlar. E precisa de um treino muito repetitivo. E pensa que vai comprar ela, mas antes precisa de mais pontos. E ele fala que embora a cerimônia de entrada seja feita separadamente, o procedimento é bem simples. O professor-chefe apresenta a sala aos alunos de cada professor, para diferentes prédios e dormitórios, como se fosse um tour. E ele pensa que não mudou muita coisa entre a princesa e o príncipe Bertus,
E escutamos o professor pedindo para que todos foquem, e ele se apresenta como o Sr. Epinalçar, professor da classe, o nomezinho feio do coitado, parece até nome de dinossauro, e fala que eles terão aulas naquela sala nas segundas e nas quintas. E no restante dos dias, os itinerários serão de acordo com a sua aptidão e talento. E ele chama o A1, o atribuindo o papel de líder da classe elite, e fala que se eles estão insatisfeitos com essa decisão dele, é só ir procurá-lo. E fala que, porém, tem uma exceção, que eles o chamem assim que uma briga acontecer, e de forma sensata, fala que evitaria que os alunos se matem da melhor forma possível, mas o campo de visão deles tem um limite, e que para eles tomarem cuidado, e que para checarem qual talento seus colegas possuem. E um figurante todo cheio de marra pergunta ao professor o que pode acontecer se ele precisar interferir, e o Sr. Epinalcer fala que eles estão em uma gestão especial, e são peças valiosas ao Império, e também podem ser perigosos um para os outros. E o pergunta ao figurante se ele não foi avisado quando entrou, e o figurante gaguejando pergunta o quê? E o professor com uma aura assassina fala que isso significa que ele é um instrutor da classe real, e tem permissão de puni-los imediatamente. E o figurante e todo mundo estava em sua volta tranco furico na hora. E o outro, nariz empenadinho, se achando bonzão, pergunta se o professor seria mesmo capaz de fazer isso. E o professor Sigma fala que ele está nessa profissão há 10 anos apenas. E o figurante gela na hora. E o professor se vira para sua lista e chama o A11, falando que é estranho ter um a mais esse ano, e pede para o Protinha o segui-lo. E o Prota fica perdido, pensando que não faz nada, e já estava encrencado. E pergunta ao Reinhard se ele tem aptidão infinita, mas ainda não tem nenhum talento, e pede para o Prota dar uma olhada em algumas fichas, e fala que Grants é a terceira, e tem uma habilidade sobrenatural, e o Cliffan tem um talento de combate, e fala que ambos vão ser alunos de acordo com seus talentos, e fala que em outras palavras os colegas do Prota possuem caminhos específicos a trilhar, e o Prota concorda com uma cara de espanto. E o professor, ajeitando seus óculos, fala que o Prota tem aptidão para todos os campos, mas não tem nada de especial, e que provavelmente ele não vai saber o que estudar. E o Prota pensa que ele realmente estava tentando ajudar, e o professor fala que já viu diversas pessoas na mesma situação que a dele, só que comparadas a ele é o melhor por poder fazer qualquer coisa. E o Prota confiante em suas habilidades, quer dizer, sisteminha, né? Fala que irá aprender habilidades sobrenaturais. E o professor fica surpreso com a escolha do Prota. E fala que, em sua descrição, fala que pode ter talento de tudo, mas habilidades sobrenaturais estão naquele meio? E o Prota, sem jeito, fala que é uma aptidão infinita, então ele acha que sim, e pensa que falou isso por elas serem mais baratas no sistema, e pela reação dele, não deve ter sido uma boa decisão. E o professor fala que se eles seguissem as regras, pessoas sem habilidades naturais não poderiam participar da área. Mas para os da classe real, isso era um pouco diferente, e reforça ao Prota que se ele for um inútil, ainda poderá ser expulso, e o mesmo fica pensativo, até que o professor entrega uma ficha, com lições e um cronograma de aulas do semestre, e reforça que é difícil manifestar habilidades naturais somente com esforço, e que ele deve tentar achar mais algumas coisas interessantes além dela. O protagonista agradece pela ajuda, e volta para a classe A e pensa que aquele professor era melhor do que ele imaginava, e vê que estava todo mundo olhando para ele, passa a mão em seu rosto e pensa que se tinha alguma coisa suja nele, até que aquele figurantezinho metido a besta o chama e fala que se esse não era o famoso sem talento. E o Protinha, bravo, o pergunta o porquê. E o figurantezinho começa a criar todo um burburinho, falando para o pessoal que essa era a classe real e que não fazia sentido colocar alguém ali só por ter uma aptidãozinha, especialmente na classe deles, onde o talento era a coisa mais importante. E debocha do Prota, perguntando como ele conseguiu entrar lá. Tipo, ele foi logo para a classe A e nem foi para a classe B. E o Prota na hora pede para calar a boca e o figurante já fica em choque. Pergunta como ele ousa e o Prota fala de mano para mano. Por que dele estar falando isso, sendo que quem decidiu isso não foi ele, mas e sim o pessoal da parte da admissão? E se acha que ele bajulou eles e fala que veio até ali porque mandaram? E o povo pergunta o que caralhos ele queria com ele. E levanta e grita com o figurante, perguntando se ele é o líder do setor de admissão por acaso. E o figurante já tranca o furico na hora e se aproxima bem pertinho do cara.
E o pergunta se não. Então por que ele estava falando merda? E o bichinho chega até a cair pra trás. E o Protinha fala pro Deizinho que tem até um grande talento para armazenamento de mana, mas não tem nenhuma aptidão para magia. E coloca a mão na cara do figurante e o pergunta do porquê. Pra onde que foi toda aquela marra? E o figurante fica todo se tremendo. E vemos que todo mundo se isolou do Prota, fofocando se viram isso, o chamando de arrombado. E outra pede até pra eles ficarem quietos que eles estavam ouvindo, dando um bololô fudido. E o Prota pensa que fudeu tudo agora. E será que ele receberia um aviso por ter discutido contra o aluno? Ou será que ele se continuasse com isso e foda-se? E se pergunta por que aquele moleque estava olhando pra ele. E fica preocupado, não sabendo o que passa em sua mente. E vemos que o tempo passou e chegou a hora do almoço. E o Protinha, bem, estava sozinho na mesinha dele. E o Prota pensa que deveria ter pensado antes de ter feito aquilo. E vemos que só dele dar uma tossidinha, a sala toda já ficou apreensiva. Enquanto a classe A estava com um climão, a B estava mil maravilhas, até exalando flores. E o Prota pensa que acabou de virar o cuzão da sala. Enquanto vemos que o Bertus já estava se enturmando e pergunta para a Harriet se ela tem talento em magia. E vemos que o Ludwig e a Charlotte também estavam se dando bem. E o Prota pensa que não precisa disso. Aliás, é só um introvertido e pensa que eles vão se dar bem entre eles. Então por que se importariam com ele? E vemos que ele partiu para o treino de resistência, com o Prota sendo horrível nisso, e já estava totalmente exausto, depois de 20 voltas, logo depois de comer. E o instrutor fala que independente do talento deles, eles precisam treinar condicionamento físico para alcançar os padrões do Império. E vemos que a Harriet já estava morta, falando que era apenas uma feiticeira e queria morrer. E chega o instrutor com uma hora putaça, perguntando pra ela se ela sabe o que é morrer. E fala que se fosse uma batalha de verdade, ela já teria morrido. E vemos que o Ludwig cansa o Prota benzão da vida. Pergunta se ele já estava cansado. E o Prota pensa que é difícil ficar perto de pessoas energéticas como ele. E pensa que vai ter que fazer isso por um semestre todo. Só que de repente ele vê outra velocista. E essa era a Ellen, a A2 da classe real. E pensa que ela estava em pé de igualdade com o Ludwig, igual na novel. E vemos que o Protinha estava todo se esforçando. E o instrutor falando que se eles são lentos, eles devem fazer esse abdominal direito para compensar. E o Prota pensa que treino era esse. E a Harriet era sua parceira, que ela já estava contando no número 42. E ele vê a Charlotte e sente inveja dela, por mais que ela esteja doente. E vê que se ele diminuir o ritmo, vai ter que fazer mais repetições. Enquanto os dois malucos, um pede para ir mais devagar e outro fala que 80 e poucos é muito pouco. E o Protinha vai para o vestiário e tava com um cara de doente, todo acabado, e vê o pessoal conversando, que vão ter que passar por aquilo toda quinta-feira, e o Prota pensa que é a mesma coisa pra ele. Chega aquele figurante cagão, perguntando se o Protinha não estava muito em forma, e o Prota pergunta do porquê ele estar cuidando da vida dele novamente, e o figurante zomba dele, e fala que parece que ele não é bom em lutar, falando que o Prota só estava se achando na sala então. E o Proto pergunta com uma cara de sério, de quem que estava se achando. Foi ele que começou aquela merda. E o carinha empurra ele. Pergunta quem que ele é para o retrucar. E o clima do vestiário muda na hora. E o Prota cabisbaixo só pede de mano pra mano pro cara parar. E o figurante continua provocando. Que não faz nenhum sentido, um sem talento estar na classe A. Que não sei o que não sei o que. Até que de repente o Prota puxa o pescoço dele e puxa um baita socão na cara dele. E o pergunta se ele não entendeu o que ele acabou de falar. E enche a mão na cara do figurante. Que delícia, que aquele cara chato tava precisando. E o pessoal, na hora que o carinha cai no chão, se mobilizam falando que estava rolando briga para separar eles. O Ludwig e o Bert seguram um Prota falando que eles não devem brigar. E o Prota fala que se o figurante ainda quiser morrer, para ele repetir o que acabou de falar. E o figurante, com orgulho ferido, pede para o soltarem, que ele iria quebrar a cara daquele maluco. E vemos que a porrada comeu solta lá dentro, com gente gritando para separar, outros chamando o professor, outros chorando. E vemos que eles já estão na frente do professor Sigma. E o Prota sério, e o figurante putinha. O professor ajusta os seus óculos e fala que uma briga logo no primeiro dia. E o figurante já aponta o dedo para o Prota, falando que foi ele que bateu primeiro, e antes disso estava o xingando. E ele fica sério, falando para o A10 ficar quieto, que ele não perguntou nada para o responder. E o figurante já tranca o furego. Ele olha para o Prota e o pergunta se foi ele que realmente começou a briga. E o Prota fala que sim, e o figurante fica todo se achando.
Só que aí, o Prota fala que o Caia fez comentários que minaram a autoridade da Templo. E o figurante falou: o quê? Quando que eu falei isso? Que o professor sério pede uma explicação exata disso para o Prota. E o Prota fala que o Caia falou que sua aprovação na classe real era algo injusto. E falou isso repetidas vezes. E falou para o Caia que um aluno não deve perguntar o porquê da Templo tomar tal decisão. E admite que foi grosso demais com suas palavras, pois ele estava criticando a Templo por sua causa. Mas Caio tentou suprimir fisicamente, porque ele não tinha um bom condicionamento físico. E o Caio fala que isso é verdade, e ele levou um soco e só revidou. E o professor manda os dois ficarem em silêncio. E o professor Sigma pergunta para o Prota se o A10 realmente minou a autoridade da Templo. E o Prota pensa que ele caiu. E fala que o número 10 diz que ele trapaceou para entrar na classe e pensa que sabe de tudo que enfurece ou alegra cada um dos seus personagens, já que foi ele que fez aquele mundo. E o Prota fala que ele denegriu a imagem da Templo e levou com um insulto ao grande império de guardias e não conseguiu suprimir sua raiva. E levanta e pede desculpas ao professor pela sua imprudência. E ele pensa que o Sr. Empinasaur tem uma característica que ele pode usar e abusar o bastante: o patriotismo. E o professor Prutaço pergunta ao Cair se isso era verdade. E o figurante fica sem palavras e perdidinho. E o professor fala que fez uma pergunta: se era verdade que um mero aluno blasfemou que a Templo era corrupta. E o carinha começa a chorar. E o professor mantendo sua postura falando que é simples, só tem duas respostas possíveis: sim ou não. E nos conta que o Sr. Epinaucer é um patriota que possui um grande orgulho do Império de Guardias e da Templo, e é bem sensível sobre os assuntos sobre difamação do Império ou da própria Templo, mas ao mesmo tempo ele é um professor justo com todos os seus alunos, e que vai perceber que Cair falou tudo sem pensar, e vai analisar muito bem as coisas. E o professor pede para o número 10 ficar, e o Prota ir direto para a sala. E ele volta para a sala com todo mundo olhando torto, e pensa que os rumores de um sem talento e com infinitas possibilidades vão se espalhar para a classe A e B, e pensa que além disso recebeu 200 pontos de conquista por brigar, e que ainda bem que não vai precisar espancar o príncipe, e se depara com novos desafios. Um é de ficar em primeiro lugar no teste físico, e ele pensa que teria que quebrar o tornozelo da Ellen e do Ludwig. E outro desafio é para ele ficar em top 10 no exame intermediário, e pensa que como que ele vai fazer isso se ele nem na Terra conseguia isso. E vemos que as outras missões, uma era para escrever uma carta de amor para uma colega e ser rejeitada, e outra de não ir para uma aula inteira por um dia todo, e o outro de ser punido pelo professor, e outro para pichar a rua. Sisteminha delinquente, hein? E o Prota pensa que tudo é impossível. Olha, eu me declararia para alguém que parece dar menos merda e também ganharia 200 pontos, sei lá. E o professor volta para a sala, pedindo silêncio para todo mundo. E o Cor volta tudo cabisbaixo para a sala. E o Prota pensa que pela expressão dele, ele não vai encher seu saco por um bom tempo. E o professor pede para todos se sentarem e fala que o número 1 iria coletar as fichas de pré-registro de cada um. E o Bertus vai lá coletando tudo. E o professor fala que se caso tiverem dúvidas, permaneçam na sala. Caso contrário, para se dirigirem aos seus dormitórios depois de entregar a ficha. E o pessoal sai da sala falando que estavam cansados e exaustos depois daquele treinamento. E o Prota pensa que era difícil de decidir, até escutar um grito lá fora. E o carinha tava xingando alguém de vadia pelo jeito. E o Prota pensa que essa voz só poderia ser do Eric, e só tem um motivo para ele estar agindo assim, desse jeito. E vemos que ele está xingando uma garota que aparentemente tropeçou nele. E o Prota pensa que a garota de cabelos e olhos vermelhos que se destacaria em qualquer lugar é a Scarlet, o símbolo da estranheza. E o Prota fala que escreveu que ela iria sofrer bullying simplesmente por ter o cabelo vermelho. Que ele fala que, de acordo com a Ares, enquanto ela era o símbolo da coragem e bravura, isso foi modificado para ser o símbolo da estranheza, porque os arquidemônios possuem olhos vermelhos e cabelos vermelhos, inimigos naturais da humanidade. Fala que graças a isso, ela foi abandonada por seus pais e viveu nas ruas. Diferente dele, ela aguenta o bullying, porque não tem outro lugar para ir além da Templo. E ele pensa que era realmente uma bosta, porque ele havia escrito isso. E pensa que logo logo ela vai virar amiga do Ludwig e não vai mais sofrer bullying.
E o sisteminha aparece. E o Prota pensa que finalmente vai pegar seu primeiro talento. Ele clica em habilidades sobrenaturais e pensa que era algo que ele deixou de fora, porque era muito forte. E ele volta para o seu dormitório e pensa que ficou em choque quando viu aquela habilidade na sala. Autossugestão, sendo um talento que ele deixou de lado, mas estava naquela lista. E que só tem um motivo para ele ter deixado de lado, que é tão bom que pode ser considerado trapaça, por você ser capaz de se hipnotizar e ser capaz de fazer qualquer coisa. Tipo, você fala que vai arrastar um carro, você usa esse poder e você vai conseguir arrastar o carro. Ele pensa que é algo que existe, mas não foi usado, e que é algo que ele mesmo descartou, e que aparentemente reciclaram ela. Pensa que custa poucos pontos e não deve ser uma habilidade evolutiva, e pensa que está na hora dele ver seus status, e quando ele abre o mesmo, vê que sua habilidade recém-comprada estava bloqueada, e também estava no nível 0, e pensa que entendeu porque era barato, e que foi roubado por esse sisteminha maldito, e pensa que a maioria das pessoas que tem habilidade sobrenatural, como talentos, já possuem seus poderes despertados, e que algumas vezes, bem raramente, tem algumas pessoas com suas habilidades adormecidas ainda. Em outras palavras, ele comprou uma habilidade adormecida. E pensa que para despertá-la, precisa passar por alguma situação extrema. Despertá-la na base do tranco. E do porquê ele já não ter despertado isso, já que ele experienciou uma situação traumática. E que não consegue comprar outra habilidade naquele momento porque estava duro. E ele vê que a única coisa que ele pode fazer agora é seguir seu plano B, ganhar mais pontos de conquistas para ter um talento que pelo menos possa usar, e vê que a opção da declaração, e pensa que envolve o seu orgulho, e que vai morrer de vergonha, e acaba por ver outra opção, que seria plausível e possivelmente possível, receber uma confissão amorosa, com uma recompensa de 100 mil pontos de conquista. E mudamos de cenário. Vamos para a rua principal da templo, que por sinal estava bem movimentada, por conta da grande quantidade de pessoas acompanhada dos alunos, e a existência de um centro comercial, restaurante e até cafeterias, sendo um lugar que os alunos da templo costumam frequentar. Vemos que o Kair estava comendo lá com seus amigos, e que eles estavam se divertindo, menos o Kair, que estava brisado, ele era o único nobre daqueles amigos que estavam ali. E os amigos dele falam para ele não pensar muito naquele desgraçado. E a obra nos fala que esses três eram para se tornar amigos desde o começo, mas eles se aproximaram muito mais rápido do que a Novel. E bem, a causa disso era que o sem talento e cabeça quente A11, Reinhardt, que começou o semestre como o cuzão da sala, eles acabam de mudar de assunto e se perguntam quem seria a mais bonita da templo. Um fala que é a princesa, outro fala que é a número 2, e outro fala que seria a senhorita de Gardias, que era seu tipo totalmente. Só que de repente uma voz suave pede de licença, e eles ficam preocupados pensando que alguém escutou que eles estavam falando sobre as garotas da classe real. Só que aí, uma garota chama o cabelinho azul para conversar um pouco, e ele fica todo vermelho e envergonhado. E ela fala que eles podem conversar lá fora, e o carinha concorda na hora, e os amigos ficam boiando com o fato acontecido, e o maluco sai todo risanho, e os amigos ficam se mordendo de inveja, e ela o entrega uma carta, e eles se perguntam o que seria isso, e ela pede para ele ler. Daí nos é mostrado o conteúdo na carta, que fala que é para um homem da templo, que ela não sabe o nome e que se sentiu apaixonada por ele assim que o viu, e que queria saber mais sobre ele e se ele aceita sair com ela. E o pergunta se ele estava namorando com alguma garota, e ele fica todo bobo, falando que claro que não, e ela toda envergonhada, o pergunta o que ele acha dela, e ele todo trouxa, fala que ele também se apaixonou assim que a viu, e ela sai correndo, falando que eles se verão novamente. E ele fala que vai ficar a esperar. Bem gado, ele grita que a ama. E fica rindo sozinho, bobinho, bombinho, com seus amigos espiando todos na janela. E o Eric pensa que precisava treinar mais, deveria ser melhor que ele nisso pelo menos. Enquanto outro figurante até pega um espelho e se pergunta por que ela quis o amigo e não ele. E ele tem a certeza que ele era o mais bonito. E voltamos para o dormitório com um prota com dificuldade para tirar a roupa e pensa que chegou a esse ponto, de vender sua alma ao sistema. E o sisteminha aparece falando que o desafio foi concluído, de receber uma declaração amorosa. O bichinho foi iludido pelo protagonista, e ele fica feliz que conseguiu rapidinho 1000 pontos, e pensa que não tinha nada lá, que teria que ser ele que receberia uma declaração amorosa, sendo rei.
E o sistema, ao perceber isso, já mudou suas configurações e fala que a partir de agora, a não ser que haja uma condição especial, todos os desafios devem ser feitos com ele sendo Reinhardt. E o Protinha pensa que esse sisteminha era um baita de um mesquinha. E o Prota pensa que não estava certo iludir um jovem inocente assim, já que o Kono poderia ser daquele jeito, mas não era um garoto mau. Ficou com aquele pezinho na consciência, né, danado? E o Prota pensa que não era hora de pensar nisso, que agora ele pode comprar um talento se ganhar mais 1000 pontos. E pensa que os próximos desafios podem lhe dar uma penalidade séria, tipo não ir para a escola por um dia todo. E ele procura um desafio que só seja vergonhoso e não cause nenhuma punição. E se depara com o desafio de escrever uma carta para uma colega e ser rejeitado. E ele fala que já vendeu só uma vez e o porquê de não vender duas. E vemos que ele vai em direção a uma porta com uma cartinha na mão, se sentindo um completo idiota, mas precisa reunir mais pontos de forma rápida para comprar seu novo talento. E pensa que escolheu essa com cuidado, então ele deve sofrer um pouco de humilhação sim. E pensa que não vai ter nenhum rumor sobre isso, já que ele escolheu essa pessoa a dedo. E vemos que quem ele escolheu foi a Ellen de Artorias, que estava treinando freneticamente. E o Prota atrapalha e a chama pelo nome, onde a mesma para com seu treinamento quase que instantaneamente. E ele hesita por um momento, pensando que ela pode o bater com aquela espada de madeira quando ele se confessar. E ele pensa que deve pensar em seus investimentos, e não nisso agora. E o Prota todo sério, nem sabendo atuar direito, pede para ela ler um pouco de seus sentimentos. E ela pega a carta e... acabou, rapaziadinha! Bem, se você chegou até aqui, você deve ter gostado dessa obra. Então, já deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Falou, rapaz!